Ganhe um muffin vegano, cara. Agora, o então jogo vou vira, perguntar pro velho. Peru. Melhor ele comer as picanhas de novo, né? Porque não tá rolando. Você tem geladeira, evidentemente, da Tenho. última geração, porque você tá... Isso, melhorar. Sou que nem eu, sou da penúltima geração. A carne você põe aonde? Eu normalmente coloco lá em cima, no Isso. freezer. No freezer. E os ovos, você coloca aonde? Normalmente eu os quebro. Na beirada da geladeira. Obrigado, garoto. É isso mesmo. Mas são compartimentos diferentes. Carne no freezer e geladeira, ovo, sei lá. Então, repete só a frase do decreto, pra eu ver se agora eu entendo. Não. Só essa frase isolada. É uma vez só, ele só consegue de uma vez. Sexo é igual a geladeira. Tá. Eu coloco a carne dentro e os ovinhos eu coloco na porta. Tá. Maravilhoso. Eu entendi a parte da geladeira, mas o que tem a ver com o sexo? Não, cara, ovo de codorna. Ele tá quer te fazendo derrubar, isso, cara? ele quer te derrubar. Ele quer, Eu tô você já sentindo percebeu? isso, Eu não entendi. cara. Não tô te entendendo. Não, qual é a relação com o sexo? Eu acho que ele quer colocar um amigo dele estrangeiro aqui nesse lugar. É, né? Que ele já... Substitui você. Agora que eu não entendi, mas tudo bem. Mas você entendeu o que Não, aconteceu também no não. jogo de ontem entre Também não. Júnior Barranquilla e Palmeiras? Olha, nada é mais palmeirense do que essas últimas semanas. Ah. Ou, as últimas semanas não, os dois últimos jogos a gente tá vendo as imagens. Sábado, o Roger Machado tinha que cair fora, Gagliotti não é presidente, Alexandre Matos nunca foi CEO. Fora Tietê, mas jamais coloca o Bruno Henrique. Pra que colocar o Bruno Henrique? E não deixa a família do Borre lá, porque senão vai torcer que nem a família do Jailson. Então o palmeirense sai do palestrinismo corneta para o palmeirense corneta. Manda o Jailson embora. Manda o Jailson embora, nem põe o Everton, põe o Fusato, tá inscrito na Libertadores, enfim. O Palmeiras não era o Palmeiras de 2014, aquele que pediu para cair quando perdeu para o Corinthians merecidamente em Itaquera, e não é o Palmeiras de 96, nem o Barcelona de Guardiola, porque meteu 3-0 contra o adversário, que é bom, mas perderam uma das mais estúpidas expulsões de todos os tempos, seu lateral esquerdo com 8 minutos. O Palmeiras chegou 5 vezes, fez 3 gols. O Júnior Barranquilla, mesmo com a menos desde 8 minutos, chegou também a 5 vezes. O Palmeiras conseguiu ganhar por 3-0, que é o resultado excepcional em Libertadores, contra um bom time fora de casa, e não jogou bem. Como não havia jogado bem outras partidas, mas não tem tão mal a ponto de Roger Machado não é o treinador, manda tudo embora, outra vez vai dar tudo errado. O Jailson foi muito bem, né? O Jailson foi demais de bem, como vai sempre bem, e vai pior quem quer pensar o pior para ele. Eu acho o Palmeiras que está no caminho certo, como qualquer outra equipe no dia... Que dia é hoje? 2 de março? 3? 2 de março. 2. 2 de março. Ninguém está pronto, não é com uma temporada absurda que a gente tem. Nem pronto para ser uma maravilha e nem pronto para ser um horror, embora algumas equipes estejam. É mais ou menos algo que a gente vai falar do Fluminense ontem, que eu estava elogiando aqui quarta-feira, já perdeu, e o esquema que não perdia 8 jogos, é um novo esquema, já é uma porcaria. Gente, o Fluminense não é uma maravilha, o Palmeiras também não é, e calma com tudo. A gente não precisa ser tão corneteiro e nem essa imprensinha, nem o nós isentões podemos ser assim. Eu acho que o Palmeiras foi bem. O Palmeiras no primeiro tempo não soube aproveitar. Você tá discordando do Peruca? Não, o Mauro Não, disse vai que o Palmeiras... cansado, vai jogar bem. Não. O Mauro disse que o Palmeiras deu pro gasto. Eu acho que o Palmeiras jogou bem. Primeiro tempo não foi tão bem, não soube aproveitar o fato de estar com um jogador a mais, mas no segundo tempo sobrou. Tá, mas segundo tempo o Palmeiras fez eu o que não quero quis. atrapalhar o seu belo comentário. Tá Aliás, bom. você está vivendo uma fase incrível. Muito obrigado, Tanto cara. fora como dentro dos gramados. Mas Tanto a no última pessoal pessoa como que profissional. discordou do Peruca nem trabalha mais com jornalismo. Não, mas na esportivo. verdade não foi uma discordância, entendeu? Não, E olha não tô que o TCC discordando. dele foi com ele. Foi. Então. Mas eu não tô discordando, eu apenas estou colocando o meu ponto Por isso de ele vista. nunca vem aqui. Não é isso. Eu apenas estou colocando o meu ponto de vista. Eu acho que o Palmeiras foi bem na partida. O segundo tempo soube aproveitar o fator numérico e fez o que quis, cara. Anulou a equipe do Júnior Barranquilla. E ontem ficou claro o seguinte, que o Bruno Henrique pode ser e deve ser mais utilizado com a camisa do Palmeiras. Ficou claro que o Roger Machado tem o elenco na mão, porque ele surpreendeu a todos. Todos criticaram o Roger, mas a entrada do Bruno Henrique fez o Palmeiras jogar melhor, ganhou na recomposição e ganhou como elemento surpresa. O Bruno Henrique aparecendo como elemento surpresa, que é uma coisa que ele faz e já fazia quando jogava no Corinthians. E também ficou claro outra coisa pra rapaziada que defendia o tal do atacante lá, o Alves, atacante que era do Barcelona de Guayaquil e agora tá no Júnior Barranquilla. Os times brasileiros não contrataram ele porque ele é muito fraco. Ele perdeu 3 oportunidades. Não, e ele bateu perdeu um bem o pênalti. pênalti. Eu achei que ele foi muito bem na cobrança do Você pênalti. vai chamar alguma entrevista? como Futebol torcedor. americano, pro futebol americano kicker. tava ótimo. Como bateu mal O Jesus? Bádio disse que ele bateu muito Você vai bem. chamar alguma entrevista, alguma coisa? Por quê? Não, porque eu não Entrevista- gosto de atrapalhar o seu roteiro. Você tem... Mas você faz isso todo dia. É verdade, mas agora eu estou mais disciplinado. né? Tem roteiro? É, o plano de voo. Ah, boa. Que a CGP faz, a Na verdade, Central Cogumelo de Produções. Plano de voo de Tupolev. Eu vou explicar principalmente para quem está em casa, né? Isso. E Existe se uma... o cara estiver no bar? No bar, principalmente, que é onde eu estarei. É a segunda casa. Eu tenho que você falar, hein? Existe uma pauta, mas o sonho do nosso apresentador é que tem uma pauta livre.
Pauta livre, ele aí... Tem programa na Cultura chamado Pauta Livre? Eu acho que é no Multishow, depois da meia-noite. Eu achei que viesse a piada da pauta grande ou da pauta pequena. Não, porque depende jornalistas são todos filhos da pauta. Posso falar? Pô, você já tá falando há 5 minutos. Cara, eu tô achando que a gente entende muito pouco de futebol, né? Tenho certeza. E muito menos que os treinadores. Mas algumas das críticas recentes que a gente tem feito para alguns treinadores de grandes equipes do país tem encaixado com o que os caras estão vendo, né? Então, parece que houve ali uma concordância. A gente falou muito aqui, durante muito tempo, que o Dorival não podia jogar com os 3 que não correm. Depois viraram 2 só, né? Diego Souza e o Nenê. E ele, enfim, fez isso. O São Paulo não jogou uma grande partida, mas jogou bola, né? Correu e tal. A gente falou muito aqui que o Michel Bastos não podia ser o lateral esquerdo, que era um absurdo, e que o Tietê estava me roubando há muito tempo. Ele tirou os 2 no jogo mais importante do ano, pelo menos para mim, nos meus 25% palmeirense, até agora é o jogo mais importante do ano. Estreia na Libertadores fora de casa. Então ele tirou os 2. E mais, muita gente estava falando, e até na entrevista do Roger ontem eu achei que ele tivesse dado uma letrinha, que o William Bigode ia sair do time, que seria uma grande injustiça. Isso. Porque é o cara que mais corre nesse time, é o William Bigode. E o Guerra faria a função do William. O Guerra, o Scarpa também. Talvez o Scarpa. Pedindo passagem e tal, mas hoje quem está jogando mais, correndo mais que todo mundo é o Bigode. Desde o ano passado. E ele manteve o Bigode. Então são coisas que a gente está falando aqui, né? E não sei se por coincidência ou não, as coisas estão acontecendo lá. E aí, naturalmente... É coincidência, sim. É coincidência. Agora sim, eu vou chamar a entrevista do Roger, que vai falar sobre a expulsão aos 9 minutos, que de certa forma mudou a partida, né? Fala aí, Roger. Claro. Não tenho dúvida disso. É claro que jogar com um jogador a mais 90% do tempo de jogo e se aproveitar desse jogador a mais nos deu a vantagem. Até a expulsão, até a exclusão do jogador do Júnior, a partida, pela pressão do time local, estava na direção, né, do nosso adversário. Mas mesmo com a exclusão de um jogador, a gente soube fazer a partida se transformar e facilitar as coisas para que nós chegássemos ao placar de 3-0. Vamos lá, Maurão. Pergunta Sim. está na tela. A expulsão foi determinante para a vitória do Palmeiras, Total. ou pelo menos para mudar o jogo, né? Total como seria em qualquer outra circunstância, né? Com 8 minutos você perde um dos cartões vermelhos mais estúpidos, violentos e burros que eu já vi. Porque parecia que era o destino do mundo livre, parecia o War ali, sei lá, Game of Thrones. Cara, não dá pra você quase arrancar o cavanhaque. Você joga o War ainda, não? Cara, jogo. Principalmente... Mudou da nossa época alguma? Não, o Vladivostok você ataca a Mackenzie do outro lado e a gente só entende de Aral e do Dinka quando você... Eu não ataco o Mackenzie porque eu já fui treinador lá. É verdade, bem lembrado. Eu tenho o mapa do War na parede em casa, conforme eu vou conquistando os territórios, eu vou botando Eu as adoro fichinhas. Aral do Dinka e Omsk. territórios? Uma das melhores... Os bairros, assim, da cidade. Boa! Ah, e tal. Já fui ali, já fui aqui. E você já foi em muitos, não? Mas muito, conheço Mas São Paulo Barra- inteira, mapeei a cidade. Depois moleque. manda aquela fotinha. Tá, manda Você pra põe gente. o quê? Um pinzinho toda vez Foi, onde você foi, vai? bota um negocinho com a cabeça pequenininho, né? vermelha. Pequeno pin, é um Pequeno pequenino Negocinho pin. de cabeça vermelha. É um alfinetinho Pequeno com a pin. cabeça Eu já- vermelha. Já tem Ricardinho Martins falando em pequeno pin, 3h30 da tarde. Tá certo. Então, voltando à expulsão. Nossa, o karatê. Então, é um negócio, né, Lê? Guipa, RR e amigos, né, da mesa. Eu adoro amigos da mesa, é um baita termo. Mas, enfim, é um negócio inacreditável. Ainda mais com 8 minutos. Aí, claro que o Palmeiras teve essa vantagem, principalmente no segundo tempo, como falou o Guipa, o Palmeiras jogou melhor porque teve essa vantagem, mas ainda acho que o Palmeiras não fez um grande jogo por essa vantagem, né? Facilitou demais, o Palmeiras criou 5 oportunidades e o Júnior Barranquilla também 5. Quer dizer, o Palmeiras poderia ter feito mais. Claro que 3-0 fora de casa é espetacular, não dá para cobrar muito. Mas é fundamental manter os pés no chão, porque não era um horror só porque perdeu jogando mal no derby, e não é um espetáculo, apesar do resultado maravilhoso, estupefaciente, como foi na Colômbia. Calma lá, o time ainda está entrando no ritmo e, convenhamos, ainda está sendo o Dracena, Diogo Barbosa, Moisés, até o Jean, que é um jogador foi muito importante. Então, ainda é um elenco em formação e um time em construção. Agora, o pior de tudo é o jogador do Júnior Barranquilla reclamar do cartão não tem vermelho, como. né, gente? Pelo amor de Deus, cara. Não, o que É eu já vi inominável, cara. acontecer é o seguinte, nesse movimento que o cara fez aí do... Ninguém sabe que é o Savamur, Raducan. né? Ele Isso, se isso que eu julgava ia falar, o isso. demolidor. Hã? Você não viu o Savamur, né? Savamur? Ele se julgava o demolidor? Não sei do que você está falando. Tudo bem. Então é um Karate Você teve Kid. infância. Karate Karate Kid Kid, aí sim. Daniel San, Sim. sendo treinado pelo mestre Miyagi. Como é que é a pose? Assim. Jesus, amado. Depois de Lotus, né? Não tem negócio. Ali, ó, pô.
Esse karatê é karateca do Mas sei. às Eu vezes... acho insuportável o Karate Kid, só pra deixar claro. Eu Tá. sei o que é, mas eu acho chato Bom pra demais. cacete. Peter E a Cetera música na do trilha. Peter Cetera era Glória muito Flor. chata. O Peter Cetera era bom no Chicago. Tá, aí o que Mas, enfim. acontece? O cara pega a bola, velho, mano. ele toca na bola primeiro, ele dá um chute na bola e ele continua Qual? o movimento, ao invés de ele descer o pé, ele chuta a bola e continua o movimento e aí vem raspando De propósito. De propósito. Faz aquela barbearia Mas aí, se o juiz for malandro, ele percebe Sim. a intenção do cara. Mas o cara chutou a bola. E aí ele tem uma desculpa. Aí não tinha nem bola, porque a bola já tinha ido embora. Né? Então, Mesmo o chute, né? Você coloca em risco a integridade dele, até do cara. Porque ele deu um espacate, sei lá, um dragolesco, Não, ele duplo quis mortal pegar, ele quis carpado. pegar. E, cara, no meio campo, com 8 minutos, que aliás, até os 8 minutos, o Jair já havia feito 2 ótimas defesas, sim. o time da casa jogando. Muito seguro. Quebrou o time. Sim. Né? Mas, então, pra realmente ficar- mudou o jogo Agora, a partir da expulsão. só uma coisinha em relação ao hoje nós placar. O estamos um Mauro... pouco excitados, eu acho. O 3 a 0, Mauro, né? o Ale, o Mauro citou, dizendo que foi 3-0, que poderia ter sido mais. Não foi mais, porque teve um pênalti que não foi dado, um pênalti claro em cima do Lucas Lima. Mais uma vez, na dúvida, é sempre contra time brasileiro. Não, E o mas acho que pênalti ontem que o não Jonathan pode falar. Alves O bateu pra pênalti não fora marcaria. não foi Também não absolutamente achei tão nada. claro assim, não. Eu acho assim, Também time não. brasileiro é sempre prejudicado em Libertadores. Ontem foi o Flamengo, antes de ontem Thiago foi o Santos Flamengo, perdeu um gol também. ontem foi a equipe do Palmeiras. Thiago Santos perdeu um gol sem goleiro. Então o Palmeiras jogou bem pra mim, cara. E o Borja tem que ser elogiado. A torcida do Palmeiras, gente, é muito golaço. chata. O Borja tomou um cartão amarelo, Rodrigueira. A galera começou a escrever nas redes sociais. Nossa, o Borja não sabe nada de bola. Ah, o Borja isso, o Borja aquilo. Gente, o Borja não tem que ser habilidoso. O Borja tem que botar a bola na rede. E ele tá colocando a Tem que bola ser na um rede. pouquinho Tem mais que ter habilidoso, paciência com o Borja. O Borja é Enquete bom. na tela, enquete aí. Atenção, hein? De placa Verdão ou de placa Boca? Qual o melhor time do grupo 8 da Libertadores? Primeira. De placa Verdão, de placa Boca. Eu ia começar com a Oliveira, tá? Vocês Você tiveram a falar sua qual que é o vez. grupo. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais completo. E a gente está vendo isso aí, né? Você pegar a substituição do jogo. Eu não gosto do Thiago, eu não gosto. Para mim, não usa mais esse tipo de jogador. Até aceito você usar Thiago eventualmente. Santos. Sim. O Thiago Santos. E o gol que ele perdeu, acho que explica um pouco o porquê disso. Para mim, não existe jogador de uma só função. Não existe. Ainda mais hoje em dia, né? No grande time, para mim, não existe. A não ser que ele seja um gênio dessa Ou o função. goleiro, né? Ah, não, mas mesmo o goleiro. É, O goleiro hoje em faz dia tem que- cobertura, o goleiro é passe de apoio. que Então, passar melhor. a não ser que seja um gênio. Né? Daí tudo bem. Mas esse gênio não existe mais. Então, não gosto. Mas você pegar, colocar durante o jogo Gustavo Scarpa e Guerra, pô, você olha assim, e ainda tendo no banco outras boas opções. Queno no banco também. Queno, Nem está podendo contar com Moisés. Moisés ainda. também, Diogo exatamente. Barbosa, Edu Então, acho que Dracena. assim, o Palmeiras eu acho que tem um elenco mais rico. Então é de placa Verdão. Gui, pra você. Eu vou de placa Palmeiras, mesmo achando que a zaga do Palmeiras ainda é o calcanhar de Aquiles, Ramela, ainda é você um acha que problema, ramela? ainda dá uma ramelada. Ontem, em alguns lances, o Thiago Martins mostrou insegurança, o próprio Antônio Carlos muito nervoso durante a partida. Edu Dracena tem que voltar, a torcida do Palmeiras tem que torcer para ele jogar a mesma bola de 2017. E para a segunda fase da Libertadores, me arrisco a dizer que o Palmeiras precisa contratar, precisa trazer um zagueiro para suprir a ausência do Mina. O Mina foi embora e não chegou um zagueiro à altura. O Palmeiras tem um bom elenco, mas a zaga ainda é um problema. O Boca estreou empatando fora. 0x0 Aliança Lima, pelo que mostrou ontem, o que deu para ver de ontem, melhor até do que eu imaginava. É sempre muito difícil jogar no estádio dele, né? Mas o Boca teve problemas, perdeu o gol, é muito mais time que a Aliança Lima, mas a Aliança Lima é menos pior do que eu imaginava. Então vai ser um grupo realmente complicado. Teve um gol que foi anulado do Aliança Lima no final do jogo. Sim, que eu não vi, não posso dizer. Eu sei que E teve. teve um jogo também, né? Teve um jogo o quê? Aliança 2, anel de compromisso. Não. Também teve, mas é por outro torneio. Tem um outro time de anel também, não tem? Sim, o anel de couro. Mas não. Desculpa. Você levantou a bola. Mas Mas normalmente esse jogo termina nos tribunais. Né? É sempre tapetão. No barro. Começa às vezes do tapetão e termina no tapetão. Vocês Mas é uma entendem outra disso história. aí, né? Todos aqui da mesa, menos sim, eu. alguns até mais. Para. Então, relação, o que falou o Guipe é fundamental. A zaga ainda não está devidamente testada. Ontem foi um teste. Tem um Você ataque acredita bom. no Luan ainda? Ainda assim, acredito no Emerson Santos, que nem está disponível, não joga desde agosto. Acho que tem potencial. Eu não acreditava tanto no Antônio Carlos, que tem que sair do bem. O Thiago tem esse problema. O Palmeiras ontem perdeu praticamente todas as bolas levantadas na área. Sim. Quase tudo era na cabeça, ou do Alves, ou do Theo Gutierrez, enfim. E é bom o time, o Júnior Barranquilla. Mas eu acho que hoje, respondendo objetivamente a pergunta, hashtag, o Palmeiras hoje tem mais time. Se vai ter mais pra frente, eu não sei. Agora, o problema é o seguinte, em termos de Libertadores, ninguém tem neste século a camisa do Boca. E com os investimentos que tem, mais a bomboneira, é complicado. Mas hoje eu quero crer, e torço mais ainda para isso,
que é Palmeiras. Então é de placa verdão. De placa Todo verdão. mundo é de placa verdão. Fiquei né? feliz Eu posso ontem fazer com... uma- Desculpa te Fica cortar, feliz né, todo dia. atrapalhar, Eu acho que você atrapalhar o seu Poderia, programa. embora não tenha muita sorte no amor, você tem o direito da felicidade, sim, ok? sim. Muito obrigado O pelo que tá carinho. acontecendo com vocês aí? Não, é porque eu e o Ale, a gente sexta-feira, estava bom numa momento. resenha aqui hoje pra ver qual que é a Não, de resenha sexta, não. né, lindo? Pra ver dar qual uma que é. quebrada, eu vou já não pro é Rio mais. de Janeiro Hoje a gente vai No dar seu uma Rio de Janeiro, bagunçada. E porque amanhã é aniversário de quem? Do Galinho, né, velho? Você acha que vai ter condição? E aí ele falou pra mim ontem, ó, eu e o Ale vamos beber por você. Porque eu falei, Maravilhoso. eu não bebo. O Ale vai me representando. Na verdade, verdadeira, nós vamos começar hoje, que hoje é o lançamento. trabalhos, né? Lançamento da cerveja do Zico, artesanal. Tô ligado. Então vamos começar hoje e não sei se veio na segunda-feira, evidentemente. Agora, eu gostei muito do futebol do Marcos Rocha ontem. O Marcos Rocha ainda não tinha jogado a mesma bola que jogava no Atlético Mineiro, mas alguns ontem, jogos. especificamente, ele foi muito bem, cara. Gostei do teve futebol alguns dele. E o Bruno Henrique agora pulou à frente Ah. do Moisés, não? Não, acho que Moisés, não. não. Mas eu tenho uma coisa, posso falar uma coisa? Tietchan, Do sim. Tietchan, sim, exato. Eu tenho alguns amigos palmeirenses, amigo de todos os times que eu torço, né? Mas o meu médico, não o Dr. Pompeu do Zóio de Goiaba, Sim. o Quem são olhos de Goiaba? É o Zóio de Tandera. meu médico, que é o Dr. Daniel Petlik, que Esse o é do alemão, quê? Ele foi do... Ele é geral, né? Clínico geral. Tá. E ele que dá uma ali, faz Dá uma geral. Dá uma geral, Dá uma soltada. soltada na muscula. E ele é muito bom. Sei. Aí ontem à noite eu tava saindo Tipo do... seu pai, assim. Tipo meu pai, talvez mais um pouco. É. E aí ele é muito corneteiro, assim, muito paixão e tal. Palmeirense, é pleonasmo. corneteiro, não. Ah, o Palmeiras perdeu pro Corinthians só por causa da arbitragem, não sei o quê, papapá. Aí ontem eu tava saindo da rádio ali do estádio, ele mandou o campinho com a escalação confirmada do Palmeiras. Aí ele, não aguento mais esse burro. Como é burro esse Roger. Bruno Henrique, agora acabou. Você tem que pedir a saída dele. Puta burro Culpa demais. do Cuca que trouxe esse Bruno cara. Henrique, Fala Bruno no Henrique. ar isso aí, esse cara não pode Tem que fazer falar, isso. você não vê isso aí, pô, você não sabe o jogo. Aí eu não respondi nada, falei, ele tá nervoso, né? Não vou responder. Ainda que concordando. Aí daqui a pouco ele manda lá. Bruno Henrique, gênio. Como eu havia dito, mas é. Mas ninguém acreditava no Bruno Cara, Henrique. Isso é mérito do Roger, cara. Então ele não texto- tá na frente do Moisés. Do Moisés, não. Do Não, Moisés, Moisés não. até porque é outra característica, o Moisés... Bruno Henrique onde teve tá- a oportunidade de entrar durante alguns jogos e não foi Não bem. foi bem. É, Esse aliás, ano. entrou bastante. O Roger já postava nele tanto quanto o Cuca. Tem um texto meu no nosso palestra no meu Instagram que é mais ou menos Nosso isso. palestra? Nossopalestra.com.br. Não sei por que nós. Que é mais ou menos isso. O palmeirense que não é corneteiro não é palmeirense. Mas o palmeirense basicamente é assim: ele pode falar a mesma coisa que você, mas você é corneteiro, ele não. Né? E o Palmeirense pode falar do Palmeiras, os outros não. Os isentões, É o filho, a imprensinha. né? É o filho. É mais ou menos isso. Você chega pra você e fala assim, pô, minha filha, a Malu também realmente é a verdade, né? A minha Malu Sim. tem 9 anos. A Malu realmente tá impossível. Né? Tá, imaginamos. Não tem questão de condição mais DNA. nenhuma. Pois ela mistura tua com a Tereza. Você é o pai mesmo, né? Eu não fui verificar. Não, melhor não. Melhor não, porque ela é bem bonita pra ser sua então, filha. É verdade. Ela E tem não uma tem cabelo de boneca. Ela tem uma curiosidade, depois eu vou botar uma foto dela aí no coisa. Ela é, embora ela seja bonita, ela parece comigo, que é uma coisa que parece É contradição em impossível. termos. É. Sim. Ele pediu a foto da filha dele, da Malu, Renatinho. É. Aí o que acontece? Eu falo, pô, Rodrigo, Malu, meu, não aguento mais. Pô, ela não obedece, pô, relaxada, não usa o aparelho, não faz a lição de casa, daí você fala pra mim. Ou seja, uma criança normal. Aí você fala, como não, você. realmente, Uma- a Malu, uma criança normal. A Malu não tem condição, a Malu realmente tá impossível. Você tá falando isso da minha filha? Você tá louco? Não fala mais comigo, seu safado, seu mas sem é isso vergonha, mesmo, é bem isso. abandona os programas, ficou sem falar no outro programa da outra coisa, seu maldito. Peraí, você tá falando isso comigo? Não, tô falando de Mas você. você, né? você É bem isso, pode é bem falar isso. mal do seu primo, mas o outro não pode falar. A da prima, acho que a prima é não, liberada, primo, né? eu tô falando primo pra manter o... Por exemplo, Até quando porque fala a mal família, dele você pra sabe, mim... né? Ah, Deus Eu fez. concordo. Para pegar a irmã. Exatamente. Jogamos gasolina. Entendeu? Aí o que eu tô falando? Você começou a falar da Malu, Não, que só Palmeiras você corneteiro. Isso, pode falar mal dela, E os é a outros mesma não coisa do podem. time. Porque do time pro fanático é o seguinte, comentarista bom é que ele fala bem do seu time. Claro. Não é? Então, daqui pra frente, o que eu vou fazer? Eu vou evitar conflitos e vou falar bem de todo mundo, ok? Maravilhoso. Márcia do Winter. Principalmente Agora no não é- Twitter. Exato. Ontem eu tuitei, finalmente o Brasil bem representado na Libertadores. Começaram a me xingar. Eu falei, gente, é eu não disse Seu. que eu tô torcendo pro Palmeiras ou qualquer outro time. Falei, finalmente um time brasileiro ganhou na Libertadores. Agora você falou de Você é uma finalmente, honra. ó. Eu Na trouxe fase de grupos. Eu trouxe a minha experiência aqui na segunda... Por isso que você não tuita mais, né? Nunca mais. Agora, você citou finalmente, as críticas que estavam sendo feitas ao Bruno Henrique eram críticas certas, Pertinentes. corretas, pertinentes. Talvez um porque ele pouco não tinha, não, exacerbadas. mas ele não tinha jogado absolutamente nada ainda com a camisa do Então, Palmeiras. por exemplo, E ontem, equilibrado,
né? E Não ontem... tinha jogado absolutamente nada. Não tinha jogado nada com a camisa do Palmeiras. E ontem ele foi o Bruno Henrique. Ontem ele foi o Bruno Henrique. Ele foi o Bruno Henrique que ele jogou no Corinthians e foi respeitado pela torcida do Corinthians. Ele segundo volante, chegando como elemento surpresa. Ontem ele foi o Bruno Henrique que o Palmeiras o contratou pela primeira vez. Mas continua. Mas o Moisés em condições continua no banco o Bruno Henrique como opção. O Moisés vai assumir essa, provavelmente, principalmente em jogos em casa, deve assumir, inclusive jogar segunda-feira quando o São Caetano começar, porque ele precisa ganhar ritmo. Sim. Mas depende do jogo, e pode fazer, claro, um time mais contenção, fora de casa, Bruno Henrique marca melhor que o Moisés, mas um time para construir, é evidente que o Moisés constrói e joga muito mais. Mas tem uma coisa que eu queria botar uma azeitona aí na tua empada. Não, porque a azeitona é horrorosa. Você não gosta de azeitona? E empada também não gosto, cara, eu acho muito ruim. Empada é seco, né? Empanada sim, cara. Eu falei aqui que eu tem não... empada molhadinha. Eu não gosto do futebol do Thiago. Porque eu acho que ele... por exemplo, eu já gosto mais do que você. Então, eu acho que ele produz muito pouco no momento ofensivo. Na ausência do Felipe Melo, até para o Felipe Melo não ficar sobrecarregado, não jogar todos os jogos, ou suspenso, enfim, poupado mesmo, eu faria opção por Bruno Henrique de primeiro e não colocaria o Thiago. É que ele não jogou bem nessa função no Corinthians, Ale. Mas ele Corinthians joga. em 16, que o Bruno Henrique era o primeiro volante, o Corinthians sofreu pra caramba. Ele não tinha jogado bem de segundo até agora no Palmeiras. Então ele ganha. Mas ele pode fazer a função. Pode fazer. Pode até, como o time do Cuca de 2016, muitas vezes era Tietchan e Moisés. Você pode fazer, acho que depende do jogo. Eu acho o Thiago Santos até mais interessante, mas agora, para mim, ninguém tem jogado mais pela regularidade no Palmeiras em 2018 que o Felipe Melo. Sim. Inclusive com o lançamento que eu acho que tem mais que o Felipe Melo. Ele criou demais. O Jailson, pra mim, tá jogando mais. Tô falando. Não, reiterando. Se você prestar atenção no que eu falo. Nossa, tomou uma gibradinha, pai. Vamos lá, na linha. Não. Esse na linha você meteu agora, sabe? Eu falei. Eu acho que não falei. Não. É que normalmente eu tenho falado isso. Na linha é o Felipe Melo. Agora é o seguinte, o Gustavo Scarpa, ele tem que entender que existem vários jogadores correndo pela mesma posição dele entre os titulares. Keno, Guerra. O Gustavo Scarpa até agora, toda vez que ele entrou, ele não fez nada, cara. Ontem tropeçou na bola. Ontem eu achei que ele foi mal, uma bola passa de baixo do pé. Na bola. Não tá legal ainda. Mas contra o Corinthians não achei que ele jogou mal. Agora, o Guerra tá pedindo passagem, entrou e foi muito bem. O telespectador, cansei de vocês falando também, o telespectador tá pedindo passagem. Põe na tela aí, Renatinho. Rafa Ribeiro, equipe oficial. Bruno Henrique não. De Bruyne, não. De Bruyne Henrique, por favor. É isso mesmo. De Bruyne Henrique. Mas é demais. Zlatan Ibrahimovic. Rafa Ribeiro não é... Ó que o Yaya Tietchan começou a jogar mal depois da apelido. Posso falar, Alizinho? Rafa Ribeiro é o nosso companheiro calopsita, não, né? Não sei. Alizinho, acho que não. Vou falar um negócio pra você. Calopsita, tá vendo a gente? Manda aqui uma mensagem, nego. Eu tenho o mesmo problema. Eu tenho minha situação é muito parecida com a sua em relação de família. Porque o meu pai, ele também é torcedor do Palmeiras, assim como o seu pai é torcedor do Palmeiras. E a hora que saiu a escalação... Meu pai te ama. Que coincidência, meu pai te ama também. Meu pai te ama. Meu pai tá lá em cima e ama todos vocês. Meu pai te ama. E era palmeirense também. Não, mas é fato, cara. O nome tinha frase no vestiário, o nome da sala de empresa do Allianz Parque é o nome do meu pai. Ô, Morão, você que seu pai também era palmeirense, quando o Bruno Henrique foi escalado, você também ficou com essa mesma impressão? Tipo, lascou, tamo lascado, ferrado? Eu não teria escalado o Bruno Henrique, eu ainda manteria o Tietchan no time. Como acho que foi legal manter o Dudu, mas eu teria mantido o Tietchan. Eu não aguentava mais o Tietchan. O Dudu jogou melhor ontem, né? O Dudu jogou melhor e era legal ser tanta pressão na torcida, botar o Dudu pra jogar e tal, conversar de novo sobre a capitania, sobre aquela bobagem que ele tentou fazer no Derby Itaquera de tirar o time de campo. Às vezes é legal você deixar o cara fora sem tanta pressão pra tentar ganhar um lugar ou reconquistar a confiança ou o futebol que ainda não é o do Dudu. Sinceramente, Peruca, você conhece... Respeita a Peruca. Um tanto mais de Palmeiras do que... todos nós aqui. Eu não vejo mais nenhum motivo, com todo respeito ao futebol, à história do para ele ser capitão. Nenhum. Eu também. O único Mas motivo... nunca houve, na verdade. Não, teve um motivo. Teve um motivo. Que o Cuca estava em atrito com ele. Foi legal, mas jogada política. Há quem diga que o Cuca chegou a pedir a saída do Dudu do Palmeiras pro presidente, para Alexandre Matos, aqueles 5 minutos que o Cuca tem, que dura 24 horas. Isso no primeiro ano de Cuca. Aí o que acontece? Para ganhar o jogador, isso acontece até com o Neymar aconteceu. Para ganhar o jogador, falou, confio em você é o cara do meu time, tá aqui, ó. E foi super bem. É tua, não sei o que, não foi isso. Aí então teve a sua utilidade, não como capitão, mas para ganhar um jogador muito importante pro treinador. Hoje em dia, você tem jogadores que são muito mais... O Felipe Melo, por exemplo,
Pô, mais experiente que o Felipe Melo? Sim, mas ao mesmo tempo um jogador que tem chance de ser... Tá muito bem o Felipe Melo, mas com um tapa na cara, com responsabilidade, basta 5 segundos o Felipe Melo. O que pode ser uma saída pro Roger, de repente fazer o que o Tite fez várias vezes, fazer o rodízio de capitães, que eu não gosto, mas de repente é um jeito de tirar a tarja do Dudu, para não criar um outro atrito desnecessário. Quer dizer, mas ao mesmo tempo, qual é o perfil para quem seria o jogador dos titulares eventuais que poderia ter esse perfil para ser capitão do Palmeiras? Acho que talvez quando voltar o Edu Dracena, pode ser Edu Dracena, se voltar como titular. Se voltar bem também, né? Também voltar bem, acho que espero que torça. O Moisés também, se for titular, eu acho que ele tem um belo perfil para isso. O Felipe, se fosse menos esquentado. Sim. Mas o Felipe ontem, cara, ele foi provocado 2 vezes. Não sei se vocês viram. Levou a cotovelada do Felipe Melo. Cara, é impressionante. O Felipe Melo é um outro cara. Ele foi provocado 2 vezes no fim do jogo. O Alves deu uma cutucada nele. Na hora que o Alves perdeu o pênalti, não sei se vocês viram, foi o Felipe Melo que foi falar com o Alves. Tipo, mano, relaxa e tal. Vocês viram isso? Que levou a porrada dele. Ele tá lá. Eu tenho medo, quando ele explodir, coitado do cara que estiver na frente dele. É um contado do mundo ocidental. Felipe Melo me lembra o Leão nessa nova fase aqui com a gente. Eu ia falar isso. O Leãozinho, paz e amor, cara. O Leão, pô, todo mundo conhece o Leão. O rei da selva. Os repórteres, principalmente os mais jovens. Rei da bicharada, né? Rei da bicharada também. Morriam de medo dele, né? Eu morro de medo dele. O Leão, absolutamente sedutor. Não sei se você Aquele anúncio de cueca? Cuecas Dog. Não, Dog. Cuecas Dog. Nossa. O Leão, rei dos animais. Maravilhosa. Eu vejo aquele anúncio e me dá Será que eles vão atrás desse anúncio aí? Vão. Isso é coisa fácil. O pessoal do Cogumelo? E o Leão dava no meio de todo mundo. Inclusive, muitas vezes, dava no meio do principal jogador do time dele. Já para dizer quem mandava na selva. Ele chegou no Corinthians no meio da democracia 83, e já causou, né? Já causou, não queriam o Leão. Hoje em dia, que me lembra o Leão, não sei se vocês têm um costume, quando você vai para a praia de férias ou até para o interior, tem aquele circo. Cuecas Dog. Coisa linda. Uma simples questão de personalité, diria Leão Oliveira. Leão me engravida de gêmeos. Você faria um anúncio assim, Ale? Não com esse shape que eu não tenho mais. Não, nunca teve. Dando esse lance, completamente lance. Maravilhoso, o Leão é lindo. Você também adorava as pernas do Leão quando era mais novo? Muito mais que as pernas. Aquele shortinho dos anos 80. Muito sedutor. Tipo short do Tchan. Exatamente. Hakuna Matata, você cantaria pro Leão assim? Hakuna Matata? Cantaria sim. Porque hoje tem aquele calção mais largão, né? Isso. Que é normal, mas o jogador puxa aqui até a virilha pra dar lance. No treino, principalmente. Nos anos 70 ele tá de cuecas Dog com aqueles calçãozinhos que jogava, só ver na Copa de 78, cara. Se o goleiro desse um espacate, uma sunga, cara. Mas aí o que acontece? O Leão veio pra trabalhar com a gente, né? Ele tá fazendo um trabalho maravilhoso, sensacional. Isso. Mas me lembra um pouco aquele circo do interior, aquele circo do litoral nas férias. Sempre tem o Leão, né? Leão de circo velho. Sei. Sabe? Que já Banguela. não tem mais as garras. Leão velho de circo, né? Tem a banguela. Aí o domador vem dar uma chicotada nele. Ele fala assim, ó. Não é isso. Fica lá na jaula, toda mijada já. Todo cagado. É o Leãozinho, paz e amor, com os netinhos, a criançada. Tá uma fase maravilhosa. Foi uma linda declaração de amor que ele fez no banquete do Palmeiras. Nossa, foi aplaudido. Legal mesmo. Aliás, hoje em dia saiu de moda isso pelos maus tratos aos animais. Hoje em dia praticamente não tem mais isso. Liberem a coruja também, assim, deixar o bicho lá trancado um tempão, né? Você gosta de deixar o coruja agora no shopping, pô? Cara, eu gosto de deixar o bicho solto, sinceramente, com toda a liberdade. Então você não pode usar cuecas Dog. Guipa, Oi. Frase na tela pra você. O Dudu tem o perfil, não, é a outra frase. Dudu deu a resposta principal no principal jogo do ano. Você acha que ele vinha sendo criticado? A gente aqui falou várias vezes que o Dudu não vinha jogando bem. No jogo certo, o Dudu apareceu? Cara, ele não comprometeu, mas eu não acho que ele foi bem. Também não jogou, assim. Exato. O Dudu, ele já jogou muita bola com a camisa do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras espera o Dudu, do primeiro ano dele, ganhando Copa do Brasil, sendo protagonista. No ano que ele ganhou o Campeonato Brasileiro também com o Cuca, ele e o Gabriel Jesus jogando muita bola. E esse Dudu, que tem condições de aparecer, ainda não apareceu. Ontem o Dudu foi ok, mas nada mais do que isso. Inclusive, eu gostaria de mandar um recado pro empresário do Dudu, que é o seguinte, senhor André Cury. André Cury, né? O senhor tá querendo arrumar um contrato pro Dudu na Europa, mas o senhor precisa avisar o seu jogador que ele tem que jogar bola. Porque esse futebol flat, esse futebol ok que ele vem apresentando, não comprometendo, mas não jogando futebol muito bom a ponto de ser vendido para a Europa, não vai chegar proposta nenhuma. Você gosta de um flatzinho? Nenhuma. O flat, adoro o flat. Flat adoro o flat Moema. Nossa, eu adoro o flat Moema e adoro a atriz, modelo e dançarina.
Frete Moema. E que trabalha à noite. Ex-BBB que aumenta. Maravilhoso. E ex-reality. Maravilhoso. Eu adoro. O Dudu ontem tem um detalhe, até pela expulsão, ele já estava começando o jogo pela direita, mas com a expulsão natural, o Mir foi recuado, não era lateral, até entrar um lateral mesmo, que é o Arias, o Dudu jogou pela direita, onde ele não gosta de jogar tanto. Então também ontem teve essa questão, mudou um pouco taticamente e tal. Mas ele pode e deve jogar muito mais, o Dudu. Você sabe que nós temos a CGP aqui, né? O que é a CGP? É Central Globo de Produção? Central Cogumelo de Produção. E aí eles ficam lá, naquela marofa do Switcher, né? Senhora. E pensando em coisas... Programa da família brasileira. O coordenador é o Marcelo D2, pra você ter uma ideia. Sim, Bob Marley ligou aí e mandou dar uma segurada. E aí eles ficam lá, naquela cabine alucinógena, que tem aqui atrás. Falando do sistema defensivo. Os caras saem com a fome de lá, velho. Sai, rapaz. Ligação direta Beck pro ponta. Tudo de óculos escuros. No caminho aqui na rua tem um monte de restaurante, né? Cada gente vai em um. Tem um árabe que eles gostam que, meu Deus do céu. É ruim? E no caminho tem uma moça vendendo brigadeiro num carrinho. Ele já come o brigadeiro antes de chegar no restaurante. Caraca, é legal, já sai daqui louco por um doce. Larica, louco por um doce. E aí, eles fizeram o seguinte, o Borja fez um golaço ontem. Larica Riquelme. Concordamos? Chicotada, né? Golaço. E aí eles separaram alguns gols do Borja parecido com outros craques do futebol mundial. Então, Renatinho, roda os 3 aí na sequência, vai. Vai lá. Olha aí, primeiro... O craque perdeu. Ele perdendo. O craque perdeu, o Borja faz. Exatamente, o Borja ensina. É aquela categoria Borja tipo o Romário ensina. Olha lá, aí, toma esse tapa, moleque. Olha aí. Deixa eu ver por aqui que eu vejo o Thiago melhor. Harry Kane aí. Foi parecido. Imitando Borja. E agora a chicotada de ontem. E o próximo é o do Zinedine Zidane. Eu tava baixando a bola em relação ao Ibra. Caraca, quase igual. Foi bem parecido. Pô, muito. O mais lindo da história das finais da Liga dos Campeões de 2002. Não dá pra fazer, claro que é brincadeira, uma comparação como essa, mas tem que elogiar, malandro. Tem que elogiar. O Borja tá bem. Cara, o Borja tem 9 jogos. Alesio, o Borja tem 9 jogos, 6 gols na temporada. Tá bom. Tá bom. Tá botando a bola na rede. Bom, perto do que estava, é uma mistura do Evair com o César Maluco e com o Heitor, que é o maior artilheiro da história do Palestra. César Maluco teve comigo ontem e te mandou um abraço. Pô, o César é sensacional. Diz que tá com saudade das Damas de Vermelho. Da noite paulistana. Aí ele falou que você ia entender. Sim, é verdade. Não, o César bota isso na conta do velho Jomir. Não, o velho Jomir não. Outro sim. Mas, cara, tá fazendo os gols, legal, tal. Ele é um cara, cada vez, para dar não mais meio toque na bola, tem que dar 0,25 toque na bola. É um finalizador, ponto. Aquele negócio que o Roger fala, diagonais curtas, tem que ser mais curta ainda e menos diagonal. É bola dentro da área, não sai da área. Se tiver um imã, puxa ele para dentro da área e é uma bola só, um toque só. Olha lá o melhor momento do Hernani Brocador, olha lá os melhores momentos do Roger, não, do Borja. Não é o Borja, porque o Borja faz gol, artilheiro. Tá fazendo. Né? Tá, não sei o quê. Mas eu tinha um jogador na medicina, Bozek, né? Chamado Neto. Dr. House. Neto. Bem magrinho, menos carne que um pastel de queijo. Neto normalmente não é magro. E assim, ele era, sabe, mais grosso que a perna da Graciane Barbosa. Tá magro também. Sim. Aí o que acontece? Chegou num jogo que a gente tá jogando contra uma faculdade bem melhor que a nossa e tava 0-0 o jogo. Engraçado, geralmente você sempre tá treinando um time pior, né? Sempre. Todas as histórias, o time era melhor que o seu. Eu já treinei time bom também. Mas o que acontece? Conforme a minha experiência diz, conforme mais difícil é o vestibular, a chance de você ter jogador ruim é maior. Claro. Porque o cara abandona a vida esportiva dele para estudar. Que os inteligentes não jogam bem, né? Não é isso que eu falei, é isso que eu falei. Falei que o cara abandona a vida esportiva para se dedicar ao estudo, para passar na faculdade mais velha. E o outro abandona o estudo para jogar bola, então... basicamente. Aí eu cheguei no intervalo e falei, pessoal, vocês estão bem, tá jogando direitinho, é isso aí, uma proposta, que Neto, você tá maravilhoso, você tá incrível, você tá jogando muito, é isso que eu quero de você. Continua sem tocar na bola. Porque na medicina, o que acontece? Falei pra ele, a bola, eu falava pra eles que a bola era um inimigo nosso ou uma bomba relógio. Então ela tinha que explodir longe da gente. Sim. Ah, professor, a gente não vai jogar, vai. Depois vocês alugam um futebol society e vai jogar uma bolinha. Aqui pega a bola e joga ela pra longe. Mas o Neto foi um exemplo disso. Uma vez o Neto também... Falei já essa, né? Eu sei. Que eu tirei ele. Audiência rotativa, pode ir. Aí eu tava jogando futebol, né? De campo. Aí só tinha 11. Campão mesmo. Campão. Só tinha 11 e o Neto tava na lateral esquerda. Aí, mas ele tava quebrando, velho. Quebrando. Os caras tocavam a bola pra ele, via da mesma cor, tocava. Eu perdi a bola, gol dos caras. Perdi a bola. Aí eu, juizão, vai trocar. Neto, vem. Aí o Neto veio, já com a mão erguida.
Pra dar boa sorte pro cara que entrar. Não tinha ninguém. Melhor que o 10. Falei assim, né? Você tá aqui falando, professor, não entrou ninguém. Eu falei, você vai ver como vai melhorar. Resultado da enquete na tela aí, vai. Pra gente poder trocar de assunto e o Alê dar aquela claquetada que ele tanto gosta. Vai. Qual o melhor time do Grupo 8 da Libertadores? 79% de placa Verdão, só 21% de placa Boca, que empatou com a Aliança. Com a Aliança Lima, 0x0. Agora, Isso. e se fosse essa enquete ontem? Continuaria Palmeiras. Antes do jogo. Pra mim, o Palmeiras é Eu favorito acho ao que título sim, da mas Libertadores. será que seria tudo isso? Você vê como uma coisa é sazonal Então e faz o Palmeiras assim, ó, mais ainda. Começa a vir as quintas do programa que a gente bota a enquete que você quer. Eu te faço uma pergunta. Nossa, que Então, deselegância. só uma coisinha em relação a isso. Se você tivesse que apostar seu dinheiro hoje, você apostaria num Palmeiras campeão da Libertadores ou num Boca muito campeão da dinheiro, hein, Gui? Libertadores? É muito dinheiro, hein? Evidentemente, hoje sempre apostaria no Palmeiras. Então, eu também. Você Claquete. apostaria no Mas Boca ou no Palmeiras? Mas você fez a pergunta pra pessoa errada, queridão. Depois Claquete rima com o quê? o Opa, chiclete. Enquete. Com croquete. bolete. Põe a enquete do próximo assunto aí na tela pra gente Põe a abrir o enquete. tema. Atenção, hashtag de placa Timão ou de placa Peixe? Quem é o favorito para o clássico deste fim de semana, Guilherme Palese? Pra mim é o Corinthians, porque o principal jogador do Santos não vai atuar, que é o Gabigol, que ontem não foi bem, mas é um cara que decide, tem decidido no Campeonato Paulista. Não tava 100%. E, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. O planejamento do Corinthians tá sendo um planejamento melhor. O time do Santos desembarca hoje às 9 horas da noite pra jogar no domingo contra o Corinthians. Mas não é só planejamento, também jogou um dia depois. Né? Cansados, também. E o Corinthians já tá aqui treinando, já tá aqui em São Paulo, Já mesmo. vai estar mais descansado pra partida, por isso eu aposto no Corinthians. Inclusive o Jair falou sobre as viagens que Logística, atrapalham a né? preparação Total. e tal. Roda aí, fala, Jair. Recuperação total, uma viagem super cansativa. Para nós que não jogamos, a gente sente. Imagina para os nossos atletas. Então agora é descansar, né? Nós completamos o nosso 10º jogo no ano já. Então agora é descansar, a gente sabe da força do Corinthians. Eles tiveram um dia a mais de descanso, a nossa altitude foi maior, mas a gente tem que superar isso tudo para conseguir fazer um grande clássico, né? Voltar à sequência boa de vitórias que a gente está enfrentando dentro do Paulista. Hoje foi uma situação atípica, não tirando o mérito da equipe do Real, mas sim por conta da altitude. O Vanderlei, o goleiro que ele é, na marca de pênalti está difícil fazer gol nele, imagina do meio de campo. Então a gente sabe que isso não vai acontecer sempre. Não temos mais desculpas de altitude a fazer um grande jogo contra uma forte equipe do Corinthians e voltar o caminho das vitórias. Eu vou passar para você, Ali, depois desse depoimento do Jair, que você bateu na tecla, até um pouco defendendo a escalação do time reserva no Fla-Flu, justamente por causa da viagem, que isso realmente atrapalha o jogador, né? Não, atrapalha a sequência de trabalho, né? Não é nem coincidência para mim, porque se eu não acreditar no trabalho, mas para mim não acredito em mais nada. Porque isso não é sorte, não é loteria, eu acredito no trabalho, no planejamento. Então, para mim, não é surpresa que o Fluminense tenha perdido ontem na Copa do Brasil. Mas, enfim, eu acho que aí o Jair, eu sou muito fã do Jair. Eu, às vezes... Somos. Você também? Eu fico até numa dúvida desses treinadores maravilhosos dessa nova geração aí, se o Jair não é o melhor. Porque o que ele fez com o Botafogo no ano passado foi muito sério. Olha, você está Ano prevendo passado um era assunto mais retrasado. para frente até. Tá retrasado também, ano passado Pegou o ainda time na mais. zona de rebaixamento em Mas 2016, enfim, né? aqui a disputa é muito boa mesmo. Cara, eu tenho dúvida, sabendo disso que ele acabou de falar, ele já sabia que teria dificuldade, altitude, viagem e tal. Se escalar Vecchio e Renato no meio campo, que é o setor que... É difícil falar quem mais corre no time hoje, né? Mas é o pulmão ali de qualquer time, né? Mas dois caras que já tem uma dificuldade ali física Correm e pouco. tal, correm pouco. Um é Vecchio no nome já, né? Então aí E o você outro- mata o Vecchio. Isso. Que já é Nova essa ainda, hein? que já é morto por natureza para um futebol de hoje. Cara, o Vecchio eu me identifico com ele. Tamanho, velocidade. O Vecchio usa tem um problema peruca também? sério. Não, acho que não. Ele é feio que dói. Também. Parece o Topo Giggs, Mas parece comigo. O Vecchio tem um pouquinho. Põe aí o Vecchio e o- Você acha que o Topo Giggs? Amanhã eu trago o Topo Giggs Mas pra botar põe aqui. depois das então. 2 da tarde, porque fica feio nesse horário do almoço, vocês dois. Ah, o Vecchio é o Brad seguinte... Pitt. Pede você só. Nossa. O Vecchio, ele tem algumas jogadas que são terríveis. Um amigo meu, um cara brilhante, Gustavo Piqueira, ele tinha a tese do quase bom.
O Vecchio é mais ou menos um jogador quase bom. Ele tem uma ou duas jogadas lindas. Se fizer um compacto no YouTube do Vecchio, fala, eu quero esse cara. O DVD é maravilhoso. Foi assim que o Santos comprou. Mais ou menos, cara, ele jogando e desesperador. E com 3.400, mais ainda. Com o Renato não sendo esse jogador espetacular, cara que desde 95 joga a bola em altíssimo nível. Mas Renato, mais Vecchio e as imitações do Alisson, cara, fica o meio campo ruim. Pesado. O Gabriel que não tá a 100%. Sacha continua saindo melhor que encomenda. O resultado até foi ótimo. Podia ser muito pior para o Santos. Atuação pavorosa do Santos. 3.400, ok. Mas Vecchio, mais Renato, mais um lateral que não é o Jean Mota, acho que não pode ser o Copete, o resultado foi normal. Agora, Vecchio e Renato tantas vezes juntas, aí eu cobro do Jair Ventura, ainda mais quando você tem Vitor Bueno para escalar. Só para contextualizar, o Santos perdeu para o Real Garcilaso por 2-0 ontem, fora de casa. E a tua hashtag, então, por causa dessa explicação toda, deve ser de placa timão. Embora não seja o mandante e tenha essa excrescência que é institucionalização da intolerância, da torcida única, pensamento único e burro, não resolve nada, para mim só piora, é o Santos que é o favorito, porque jogaria em casa. Ponto. Só por isso. Mas vem mais desgastado, pega um elenco melhor. Então o favorito mesmo é empate. Como não tem essa hipótese, eu vou de hashtag de placa timão. Que isso? MC Peruca? Para! Não é MC Peruca. MC Peruca. Não, eu já tenho o meu nome, porque eu faço algumas discotecagens. É DJ Cabeleira. Eita! Mentira. Não, você é muito ídolo. Você é DJ muito Cabeleira. ídolo. DJ Cabeleira. Não, mas eu posso falar por que ele faz isso? DJ Cabeleira. DJ Cabeleira. Porque o Rock and roll. É tipo você chamar DJ Beleza. Sim. É o negócio. DJ Mauro Fininho. Cabeleira. ele faz isso pra ficar de olho na festa do filho Mauro dele. Shampoo, né? Ele Mauro fala Grande, assim, Mauro Shampoo do Ibis. não, pode deixar que eu faço aqui a discotecagem e tal, mas Ele ele não quer deixa. ver se o que tá acontecendo na Cara, festinha ali. Ele não deixa, é melhor ser cego Mas como eu eu sou. queria saber se você discoteca do jeito que ele discoteca. Você é discoteca? Não, eu tenho a Chacrinha? minha experiência. Então como é que é taticamente falando? Porque eu sou do Da velha guarda. DJ Raiz, né? Que você faz, você ia Acústico, aqui, o ó, único DJ acústico. e vai aqui, ó. Ah, isso é operador de sei lá o quê, Não cara? sei. Guipa. Pô, Fala, lindo. Você já votou, né? Você votou de feeling, placa assim, timão. tique. Aproveita, ó, vamos falar um pouco de futebol também, que esse programa eventualmente tem que falar disso. Fala. Favorito pro clássico do final de semana, de placa timão ou de placa peixe? E explica por quê. Porque você falou das viagens e tal, mas não votou na enquete. Não, eu acho que o Corinthians está mais pronto em vários sentidos. Não só fisicamente, mas tecnicamente, porque se você for ver bem, o jogador mais decisivo, nem acho que é o mais técnico, mas o mais decisivo do Corinthians hoje é o Rodriguinho, Sim. que está descansado, né, que está inteiro para esse jogo. Então, fisicamente, o elenco está mais inteiro. Tecnicamente, os jogadores, os principais, vão jogar, né? E aí você pode fazer como exemplo o Rodriguinho, que é o mais decisivo do Corinthians, e você pegar os dois melhores do Santos, não vão jogar. Gabigol não joga, né? E o Bruno Henrique também não. Sim. Né? Então, acho que tecnicamente o Corinthians também leva vantagem. E taticamente, que poderia haver um equilíbrio, pode haver um equilíbrio, porque são dois grandes treinadores. Acho que o Corinthians também está um pouco mais encaixado nesse momento, porque a parte técnica ajuda a parte tática. Agora, eu bati numa tecla aqui, quando o assunto era São Paulo, que a base do São Paulo era a solução para o ano de 2018. E eu vejo isso para o Santos também. O Jair Ventura... Todos os anos do Santos, né? Exato, mas esse ano, esse ano especificamente, o Jair não tem dado oportunidade tanto para a molecada que está no banco de reservas. Tem dado mais oportunidade para Vecchio, para Renato. Às vezes, Jair, é mais interessante você colocar a molecada para jogar e continuar com o DNA ofensivo do Santos, que é o DNA histórico do Santos. O Santos sempre jogou de forma ofensiva, do que escolher jogadores pela experiência. Então, Rodrigo no banco de reservas, eu teria colocado o Rodrigo ontem. O Vitor Bueno também é jogador para começar. Tem outro menino, que me fugiu o nome agora, que começou a temporada de 2018 como titular e hoje é reserva, atacante de beirada. O Arthur Gomes, também outro bom jogador. Enfim, o Santos tem boas opções da base. Eu, se fosse o Jair para esse jogo do Corinthians, teria feito na Libertadores, mas já que a gente tá falando desse jogo do Corinthians, se eu fosse o Jair para esse jogo contra o Corinthians, eu ia com um time ofensivo, dando oportunidade pra molecada, um time rápido para tentar surpreender o Corinthians. O problema, só rapidinho, é que tanto o Rodrigo, que é muito bom,
Yuri, que pode até ser melhor. O Yuri tá com 16 e o Rodrigo 17, cara. Tem muito potencial, mas talvez juntos complica. Ao mesmo tempo que hoje, juntos, Vecchio e Renato complica ainda mais. E quem deve substituir o Gabigol, então? Eu iria com o Rodrigo. Rodrigo? Eu iria com o Rodrigo. Eu acho que é uma opção. Eu não sei também se não... Não o Rodrigão, hein? É que Isso, o Rodrigo com Y. O jogo é no Pacaembu com torcida só do Santos, né? Isso. Não sei se com essas limitações, sem os principais jogadores, se ele não pode povoar um pouco mais esse meio campo e botar o Vitor Bueno, por exemplo. Eu quero também. Eu colocaria o Vitor Bueno. Eu tiraria o Vecchio. Tiraria o Vecchio do lugar Exato. do Vitor Eu Bueno. tiraria o Vecchio, eu colocaria o Vitor Bueno, colocaria o Sacha para fazer a função que o Gabigol fez nesse último jogo de 9 e colocaria Arthur Gomes no lugar do Sacha na beirada. Legal. Rodrigo, opção de segundo tempo. Agora, já que você elogiou o Jair e falou que pra você talvez seja melhor... Eu dei uma de pretzel, né? Que eu elogiei e depois critiquei. É? Que eu falei que eu acho que ele errou na escalação do time. Bom ver a sopro, né? Vamos fazer uma comparaçãozinha então, porque acho que o programa está tão sob controle que quando eu Na sua bater opinião, palmas, vai aparecer uma tela. Quer ver? Olha. Deixa eu ver. Isso. Tá demais, vendo? meu filho. Monstro, hein? Mostra a cara, Mr. M. É o Jair Jô Soares, Ventura versus Fábio Carille. 38 anos contra 44 anos. Olha o aproveitamento. 52,6% do Jair, 62,8% do Carille. Só uma coisa, somando no caso do Jair, Botafogo e Santos, né? E o Carille só no Corinthians. Sim. 38 e 44. 104 jogos a 78, 47 vitórias a 41 vitórias. Tá bem empatado ali. Derrotas, mas do Jair passou por 2 times, como lembrou o Mauro, e o Carille só no Corinthians. E olha lá, um Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista pesam a favor do Carille. Teve mais elenco, claro, foi campeão paulista, que não se esperava tanto. Tá campeão desde brasileiro, 2009 no Corinthians. Desde 2009 no Corinthians, com elenco melhor. Já são 2 times que estão chegando num agora, e quando ele assumiu o Botafogo em agosto de 2016, ele assumiu o Botafogo na zona do rebaixamento. Isso. E conseguiu levá-lo para a Libertadores. Na Libertadores, como o Atlético Paranaense ano passado, ele teve as 2 fases anteriores contra o Olímpia e Colo-Colo. Ele perdeu durante a temporada, também por questões dele, o Camilo, que tecnicamente era o melhor do time, que foi para o Internacional, e perdeu o Montijo, que mal estreou e encerrou naquele momento a carreira. Demais. E com um elenco limitadíssimo. O Sassá também, que era um jogador importante. O Sassá, que era um jogador importante, que inclusive era a aposta dele, havia trabalhado com ele na base do Botafogo. Isso. Então, o que o Jair fez foi sensacional. Ele fez... Agora, para o meu time, se eu tivesse disponível entre um e outro, eu escolheria o Carille. E por que eu escolheria o Carille? Respeitando demais e admirando demais o trabalho do Jair. Na dúvida, o Carille, embora ainda não tenha feito tanto isso, o Carille vai mais pra frente. Olha! Eu já fiz isso no mais cuidado, 90, eu já fiz. O Carille, na dividida e na dúvida, ele vai pra cima. Vai pra frente, joga mais enfiado. Tá piorando. O Jair Ventura, ele na dívida e na dúvida, ele joga o time um pouquinho mais pra trás. Sim. Assim, de uma maneira bem simplista. Vocês estão falando Botafogo que... poderia ter eliminado o Grêmio. Então você votou no Sim, Carille. não Foi muito. o adversário mais Carille. difícil do Grêmio. Agora, Foi mesmo. vocês estão falando do Jair, que o Jair pegou o time do treinador. Botafogo na zona do rebaixamento, levou para a Libertadores, mas a gente tem que falar também que a pressão de comandar um Corinthians é infinitamente maior, respeitando o Botafogo, Está maior. do que comandar o Botafogo hoje. O Botafogo, quando o Jair Ventura assumiu, o que viesse era lucro. E o Jair Ventura conseguiu fazer o trabalho com pouca pressão. No Corinthians, malandro, o Corinthians era com líder problema do de campeonato. salário. O Corinthians era líder do Campeonato Brasileiro. Líder do Campeonato Brasileiro, a torcida estava pedindo a cabeça do Carille. Não é fácil fazer o que o Carille fez no Corinthians. Eu não vou comparar a torcida. Não é fácil. Claro que não. Eu não vou comparar a torcida aqui, porque eu não sou comentarista de torcida. Mas se acredita, você está falando de pressão, que uma parte considerável da torcida do Botafogo ficou brava com o Carille, com o Jair, porque não conseguiu a classificação para Libertadores, no Campeonato Brasileiro, ficou um ponto da Chapecoense, ficou na 10ª colocação. E foi eliminado jogando muito bem contra o Grêmio. Mas o melhor adversário do Grêmio na Libertadores. Eu, vendo de fora sem paixão, eu achei que o ano do Botafogo foi ótimo. Também acho, o torcedor... Mas isso é uma parte, Ale. Agora, não dá pra você comparar essa parte da torcida pressionando o Jair no Botafogo com uma parte da torcida do Corinthians pressionando o Carille. O Carille viveu uma semana delicadíssima comandando o Corinthians, que foi a semana quando o Palmeiras, se ganhasse do Cruzeiro, dependia só dele, vencendo a equipe do Corinthians para ser líder do campeonato. Nego pedindo Luxemburgo, nego pedindo a cabeça do Carille, chamando o Carille de burro, entendeu?
chamando o Carille de burro. Então, assim, é muito foi eliminado difícil, pelo cara. Inter na Copa do Brasil. Exato, é muito Pedir difícil a comandar o cabeça Corinthians. do Carille é muito arriscado. Eu acho Depende, a indelicado. questão de cada um. Eu prefiro o Carille porque não é fácil comandar o Corinthians. Não que seja fácil comandar o Botafogo, mas comandar o Corinthians é muito difícil. Você que estava rasgando elogios ao Jair antes da gente entrar nesse papo, quem você escolhe pro seu time, Carille ou Jair? Quem é o melhor técnico da nova geração, Ale? Eu quero ver o Jair quando ele tiver todo mundo à disposição nesse elenco do Santos. Tiver o Vitor Bueno voando, tiver o Bruno Henrique recuperado. Isso. E mais o Gabigol. Eu acho que vai ser um time bem interessante, com o Sacha jogando competitivo, bem. sim. Né? Eu acho que vai ser um time bem bacana. E aí, a gente pode ver no Jair uma coisa que a gente vê muito pouco, que é um time mais ofensivo, propondo mais. No Botafogo... Não sei se vai propor tanto assim. Então, no ele Botafogo... tem a oportunidade ele não... de fazer isso e não está fazendo. Então, agora eu não sei se ele tem. Tem jogador. Agora precisa ver o com Carille em outro Copete, elenco também. Não, tem com Rodrigo, Vitor Vecchio. A minha Bueno. curiosidade é essa, ver o Carille em outro ambiente. Não, tudo bem, mas eu tenho curiosidade também de ver o Jair... Mais ofensivo? Com mais peças para... Também. Porque se você pegar aí, ó, Bruno Henrique e Gabigol, eu nem vou colocar o Sacha que está jogando bem, mas Bruno Henrique e Gabigol, e pegar duplas de ataque dos outros times, vai ser difícil ganhar. Claro. Tecnicamente. Sim. É muito boa. Fala aí uma dupla, hein? Não tem time que joga com 3, tem time que O joga próprio com... Santos. Bruno Henrique e Gabigol bem. Excelente. Quem é melhor? Que dupla que é melhor? Difícil. E o Sacha tão bem como tá, e se entrar o Vitor Bueno voltando a bola que ele tinha antes da lesão, pô, do meio pra frente é um time muito interessante. Eu acho que o Carille, cara, demonstrou que ele tem mais recursos, principalmente nesse ano de 2018. O Jair Ventura, ele veio com a mesma filosofia do Botafogo pro Santos, que é uma filosofia que prefere defender do que atacar. O Carille, ele mostrou que ele tem outras opções, que ele tem mais recursos, que em 2018 ele começou jogando com volante, aí depois não deu certo, ele foi pro esquema tático que ganhou o Campeonato Brasileiro de 2017, e agora foi pro esquema sem centroavante. Isso são recursos, isso mostra que ele é um técnico de qualidade. Ele, assumidamente, desde o início, ele gostaria de se formar um time um pouco mais ofensivo no Corinthians. Ele, com razão e conhecendo a falta de razão e juízo no Brasil, ano passado, quando ele começou, ele falou, eu vou trancar a casinha, porque a gente tem problema, não o Casinho. Ele até liberou demais o Casinho e trancou a casinha, porque se ele tivesse tropeços no Campeonato Paulista, ele não ia segurar, ia mandar ele embora. Então, aos pouquinhos, ele foi se liberando, foi se soltando e está cada vez melhor. Eu ainda acho o Carille com mais potencial que o Jair, o que não é uma crítica para o Jair, até respondendo a nossa pergunta. Para mim, e nem acho que sejam só eles. Eu quero incluir também o Roger e quero incluir o Zé Ricardo, que daí é uma outra discussão. Mas, enfim, entre os dois, eu fico um pouquinho mais pela filosofia do Carille, que é a mesma questão, Megan Fox e Audrey Hepburn, outras Fox questões. deixa pra lá. Não, mas a Megan Fox jamais. Mas, agora, enfim, começando beleza, de cada um. Você foi bem deselegante. Mais a TNT. Também. A CGP orgulhosamente oferece mais um produto da Central Cogumelo. Lá vem fumaça. Produto Marofa. Produto Marofa. Vamos ao mano a mano, as figurinhas que o Ale e o Guipa tanto gostam. Oh, legal. Eu prefiro da concorrência. Exato. Agora, esse inseto... Eu venho no programa quarta e sexta. Viu, tá? Mauro? Esse inseto do Alexandre, toda vez que eu voto, ele fica cornetando minhas notas. Vamos deixar do jeito que Começa tá? por ele hoje, vamos ver o que ele vai Tá bom. fazer. Isso, pode Quero vir, ver. pode vir. Agora Atenção. acabou pra Vem ele. comigo. A casinha caiu. Vem comigo, Lembrando, notas de 1 a 99 Perfeito. para os 4 quesitos Só vou dar uma publicada ali aqui, tá bom? listados. Se eu fosse você, eu não usaria o celular durante o programa, que vai causar um problema perto. institucional. Vamos lá. Aqui você escreve livro. Vamos lá. né? Primeiro quesito, Vanderlei versus Cássio. Guipa, técnica. Técnica, saída de bola, né? Vamos lá. Não, saída de bola é saída de bola, depois. Técnica. Tá bom. Eu tô Técnica lendo... e defesa. Peraí, querido. Peraí. Até o FIFA se rende ao pé. Espera um pouquinho. Técnica embaixo dos paus. Espera um pouquinho. Não, Lindo, pera só um minuto. Isso só é um uma minuto. mula Eu tava ou não é uma mula? O seu idiota. Comparação dos goleiros. Técnica. Saída do goleiro. Não, peraí. Saída do gol. Eu tava lendo. Lindo, só um minuto, querido. Técnica. Deixa eu falar um negócio. Saída do gol. Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu tava lendo as Técnica. opções. Dá aqui, meu Alf. Eu tava lendo as Eu opções. leio pra você, meu bem. Não, mas eu tava lendo, que eu quero aprender. Não, só pra saber. Técnica. Técnica,
reflexo, saída... É isso. E trabalha com os pés. E- Tá? Era o que eu tava Exatamente. fazendo. Obrigado, Mauro, por ser mais Pés inteligente não é o que a concorrente, mula. não. É isso que eu ia falar, até o Adidas. Ô, Adidas. Ô, Jabazeiro. A FIFA se rende ao pé. Técnica, Tô com a vira na 89 pro Vanderlei. Vanderlei, pra mim, é um baita de um goleiro, merecia uma oportunidade na seleção. E não está na seleção porque não se vende. Tinha que aparecer mais, dar mais entrevista. E a nota do Cássio? Cássio... Você gosta de quem se vende ou quem se aluga? Então, Cara, eu gosto. Ainda mais quando é baratinho, aceita Sodexo. Cássio. Aqui na rua tem vários restaurantes. Maravilhoso. Depois a gente Cássio, 86. 89, eu acho o Cássio 86. um baita goleiro, mas um pouco abaixo do Vanderlei. Moro Bet. Técnica, Vanderlei 90, Cássio 88. Ele tem uma história espetacular no Corinthians. Muitas vezes ele é mais um goleiro grande do que um grande goleiro, mas a história do Corinthians dele é fundamental, principalmente em jogos grandes, como ele. Eu fico 90 pro Vanderlei e 88 pro Cássio. Você resumiu brilhantemente. Muito obrigado. Por que Na pra sua mim você opinião. não fala essas coisas? Ele tá esperando você se... Bom, deixa pra lá, ó. Eu tô contigo, Guipa. Obrigado. Vai. Você é esforçado. Obrigado. copiar o Guipa, hein? Esforçado, mano. Eu nem, Vai eu nem, copiar Sou o Márcio Guipa. Araújo do bagulho, eu mano. nem Vai ouvi lá. o que ele falou. Técnica. Lembrando que cada um faz aí a sua referência, né? A minha referência é o futebol brasileiro. Sim. Então, pro futebol A brasileiro... natação é que não é. Não, podia ser o futebol mundial, sua anta. Vai. Badminton. Pro futebol brasileiro, pra mim, o Vanderlei é nota 93 Uau. e o Cássio 92. Apertadinho. Sempre. 93 a 92. E aí a rapaziada do Cogumelo vai calcular a média desse quesito e a gente vai pro próximo. Reflexo, Guipa. Notas pro Vanderlei Tempo de e pro resposta. Cássio. Reflexo pro Vanderlei. 89. Vanderlei vai bem. Já mostrou isso com a camisa do Curitiba e do Santos. E o Cássio, 89 também. O Cássio vai bem de reflexo. Empatou? Empatou. 89, 89? Eu acho que a diferença dos dois é bem pequena, cara. Pra mim são os dois melhores goleiros em atividade hoje no Brasil. Muito bem. Morobete. O reflexo que a gente chama reflexo, né, comumente, né, que é o tempo de resposta, tempo de reação, né? Todo mundo tem reflexo, até eu, meu Você cérebro. tem obrigação de votar bem porque você é aluno do Zete na fechando o gol. Exatamente. Então, não é, decida bom agora. goleiro. Não dá mais. Na verdade, eu, Nazi, vamos fazer. Estamos há 10 anos para fazer um reality show, eu e o Nazi de goleiros, saiu do lugar, mas enfim. Sabe que Os quase dois que são o excelentes. Peruca foi meu atleta lá fosse na... São Francisco, é Se verdade. fosse o nosso amigo Guga Villani narrando um gol levado por Mauro Betti, ele gritaria: Joga Joga, peruca, goleirão! Cara, dá uma boa. Sugeri pro Vilani, mas acho que agora na Globo não dá mais. Mas enfim. Vai. Eu Beijo, daria Guga. acho dois grandes goleiros mesmo. 93 pros dois, assim. São muito, muito bons. E até eu daria 93,5 pro Não pro tem Cássio. meio. Pelo seguinte, um cara de 8 km de altura, pegar as bolas que ele pega embaixo não é pra qualquer um. Mas 93 pros Demos dois. nota empatada, isso mostra que eu tenho conhecimento, cara. tem O mesmo, Guipa cara, você é bom. influenciando Tá o Mauro vendo? Betti. Chora, Bom, Alexandre. Você imagina se os caras lá de dentro vão conseguir calcular com meio. 93 no meio, é a menor chance. A Central Roger de Casagrande de Não, Tem calculadora. registro. Aí não dá. Cássio 94, Vanderlei 93. Pra reflexo. Apertadinho de novo. Sempre. Tá equilibrado então o negócio. Tá, é muito Você difícil. prefere essa. o placar mais apertadinho? Vamos lá, enquanto eles calculam a média de reflexos, vamos para saída. Renatinho, saída de bola ou saída do gol? Saída do gol. Certo. Que é Saída tanto do gol. por cima quanto baixo, fechando o ângulo e tal. Guipa, O Vanderlei tá acima, o Cássio não sai tão bem. Vanderlei, 89, Cássio, 85. 89, Vanderlei, 85, Cássio. Eu acho que é o ponto negativo do Cássio, saída. Jorge Assim, Perejeiro. Grande jogo. Só se for agora. Ô, velho, Vai. seguinte, eu quero, não sei se é o critério, mas eu vou usar o critério de saídas, tanto a saída da meta por cima, como a saída para fechar ângulo, que é uma das grandes deficiências na média dos goleiros brasileiros, Perfeito, à exceção do Ederson. Eu vou dar pro Vanderlei 92 e a média do Cássio, para mim, diminui pela saída pelo alto. Um goleiro, o tamanho dele não pode sair normalmente tão mal. Tem obrigação de pegar a Sai bola. mais. Então eu vou dar 92 a 91. 92 a 91 também apertadinho. Alexandre Oliveira, nosso último jurado. O Cássio, ele jogou mais ou menos, né, na Holanda, que ele ficou... No tem, PSV, né? 5 tem anos. mais hora de banco do que office ball.
Oi? Oi? Respeita o Getúlio Vargas, cara. No GV, nosso Olha, parceiro. ele ficou mais no banco do PSV Respeita o GV. do que o Luxemburgo Não, no depois Flamengo. ele foi emprestado, Respeita Acho que ele foi Getúlio emprestado Vargas. pro Heráclito, eu não Foi, sei. não. Ele foi reserva também. Ele era no PSV e foi para um outro time da Holanda e jogou pouco também. E daí quando ele chega para... Não, o Holanda o cogumelo é liberado, você sabia, né? Tudo liberado. Tudo totalmente liberado. Maravilha, aquela rua sensacional. Vai. É meu Red sonho. District. Qual eu o nome? tive lá em janeiro. Red District. Mas Liberou você tudo ficou lá? desse lado da vitrina... Não entrei na vitrine, eu só vi o... Vai, dá a nota aí. Só vi os manequins O falantes. programa da Saída família do- Ali brasileira. é coisa linda, né? Lindo. saída Manequim do gol. humano, praticamente. Exatamente. Se bem que tem umas mais experientes também. Tem. Saída do gol. Muita ruga que tem ali, hein? Nota. Nossa senhora, maracujazinho murcho. Meu Deus, Puxa nota. vida. Nota pra saída do Nota gol. do Vanderlei e Maracujá. Cássio. Ó, pelo alto e pelo baixo, né? Porque eu acho que para fechar o ângulo, o Cássio é muito bom. Melhor que o Vanderlei. Sabe aquela saída... Ele bota o queixo na frente ali já. Fácil. A cara dele, o rosto dele é maior que o corpo. Mas para fazer Queixo, talvez. o handball, Isso. aliás, um grande beijo para Xana, né? Toda vez que eu falo de handball, eu lembro dessa É goleira. verdade. Sensacional. Faz uma É uma falta da dificuldade pra dar uma ela nota. marcou Xana ainda, marcou época. Vai. Você conheceu ou não? Não, tem um carro chamado Xana, sabia? Você mesmo? devia Tem comprar carro? esse. Pra você ficar dentro o dia inteiro. Vai, cara. Resposta, Tem que ter um nota. carro chamado. Então aqui ele é muito bom. E quando ele chegou no Corinthians, eu acho que por causa do treinamento europeu, ele queria sair em todas as bolas, lá longe, e se atrapalhava muito. Agora ele está mais equilibrado, mas não é a principal qualidade dele, não. Então embaixo ele é bom, em cima não. Tá, e a nota é Do Cássio, isso. Não, da Você é Xana. melhor embaixo ou em cima? Xana sempre nota Sério? 10. Meu Deus do céu, Maravilhosa. cara. A nota do Cássio, cara. Você tá, que Não, vai eu vou te- rezar, eu vou o te padre dar um- Marcelo Rossi? Eu vou te dar um... Pô, Renatinho, Nota- você melhor dá um por ponto cima ou nele por aqui. baixo? Vai. Não. Tá me ajudando muito, hein? Obrigado. A nota do Cássio. Nota 88, E o Vanderlei? 90. Muito bem. Ah, mas você falou que o Cássio é melhor e você tá dando nota maior Não, pro ele é Vanderlei? melhor aqui, ó. Aqui, ó. Faz aqui, Isso. ó, Mauro, que você é o goleiro, ó. Isso. Ó. Coisas que os goleiros Mauro brasileiros entregou. Parecendo, estão parece que muito não tem a atrás mão de fora. O agora. Mauro entregou nessa saída de bola aí. Deu Só uma entregadinha aí. Olha lá, parecendo um boneco de Olinda. Ô, Mas você não presta falando. última categoria. Ah, Não é quem tem pés mais bonitos ou quem vai mais ao podólogo. Não Quem é joga isso. mais pés do que Quem Na joga manicure, melhor quem com vai os mais na pés. manicure é o Seria Vanderlei. pedicure, no caso, né? O Vanderlei. Não. O do Vanderlei é Não, manicure. se a, Segue o se a jogo. categoria pés, é pedicure. Sim, mas eu tô falando do professor Vanderlei, que ele foi na Não, manicure. não. Mas parece que a Não manicure foi? não era exatamente uma manicure. Sim, mas Vai, pés. os dois vão mal, né? Com saída de bola, com os pés. quer que tire o pés pra... Vanderlei um pouquinho a mais, pra variar. Vanderlei pra mim é mais goleiro. 86 Vanderlei, 82 Cássio. 86, 82. Mauro Betti, categoria Curupira. Notas, por É favor. quase isso. 77 pros dois. Em homenagem a 77 ou Eu acho que o 77 Guipa por foi Então, os muito dois são generoso ruins, aí. né? São. Aliás, o Vanderlei perde pontos com a seleção brasileira por conta disso e o Cássio Pé de também. ponto, pé de Perde ponto. pontos. Nisso, o Jean, que tá no São Paulo, é bom, né? Muito melhor. Agora, uma coisa que eu não gosto de alguns treinadores. Goleiros não, mais jovens. goleiro é bom com os pés. Cara, ainda é mais importante ser melhor com as Claro, mãos. claro. Não. Isso aí Como atacante, tem que fazer gol e marcar depois, né? Você não pode criticar o Borja porque ele não sabe driblar. Pés. O Borja também não é muito bom com os pés. Mas faz gol. Deixa eu te falar uma coisa. Você querido. gosta de pés? Eu acho que esses goleiros todos, você vai ver esses da nova geração, todos se viram, são craques, mas se viram com os pés. Seja para fazer a cobertura ou como um passe de apoio. Porque na base, há algum tempo, você tem quase a mesma carga de treinamento para defender, para sair do gol, para jogar com os E pés. tem que ter mesmo. Né? E, aí o pé bom do Cássio é o pé ruim do Saci, né? Então fica uma dificuldade aí. Não sei se podia falar. Quer que eu terra fale de aquela Saci? coisa? Qualquer chute é voador e calçadinhos dá pra dois. Meu Deus do céu. E o Eu de não sei porque skate? eu levanto aí das bolas. Eu vou E o me de arrepender lambreta? disso. Tá bom? Notas. Qual? Pés. Vanderlei. Parece aqueles Cássio. caras tarados que fica, manda foto do seu pé. Isso. Sei que você já viu isso Já, aí? Não? lógico O cara que tem não. tara por pé. Eu não sei qual que é. Podólatra. Porra, coisa que isso? Eu não entendo isso. Pega, Podólatra. Vai, pés. Podólatra. Pés. Pega uma joanete, o cara vai ao Não, êxtase. fica maluco. Pés. Chupar um dedão pra ele é uma coisa Puta vida. incrível, O cara. programa da família Pés. brasileira. Nota, cara. De Deixa eu placa. terminar isso, cara. Pô, Sério. não fica Tem assim, que ter um programa pra fazer. bem, mas Olha Você aqui, ó. já chupou um dedão, Rodrigo? Já chupou. Não, Você não, chupa não. o dedão Pera sem aí.
grosso como pouca. Vai. Dá nota pra gente terminar o negócio, cara. Cara, sabe o que eu tô falando? Você tá com esse desespero por quê? Depois a gente vai falar mais futebol, tanto faz, cara. Vai, por favor, dá nota. Se não falar isso aí, fica assim, cara. Eu só quero que você dê a sua Depois vai nota. estar outro melhor futebol do programa, mundo. é isso? Aí depois tem outro futebol, tanto faz. Fica tranquilo. Dá uma notinha pra mim, dá? Tá. Eu só quero uma nota. Chora, não fica Dá tá uma chorando, nota. coitado. Nota pros pés. Nota pros pés. 75 pro Cássio, Queixada. Ai. Olha que dificuldade, hein, Chamar o bicho? Carvalhão. E 76 pro Vanderlei. Pô, pior que as notas do Mauro, 77 e 77. 75 a 76. Agora, galera, por favor, façam as contas aí. Manda aquele WhatsApp pro Casão, pro Roger, pede ajuda, soma tudo, tira a média pra gente ver quem venceu o duelo. Esse duelo da seleção pra terceira vaga não existe, né? É o Cássio. É o Cássio. É o Cássio, até porque o Vanderlei nunca foi chamado. O Muralha foi convocado 2 vezes pelo Tite, pelo Tafarel, e o Vanderlei nunca. Verdade. O Vanderlei, desde 2015, pelo menos, para não dizer desde o Coritiba, já chances mereceu. Você pode até não levar para a Copa, mas se o Muralha foi 2 vezes e o Vanderlei nenhuma. Merecia uma oportunidade. Talvez se o Vanderlei fosse goleiro do Flamengo, ele teria tido essa oportunidade. Não. Ainda mais com o Tite e com o Tafarel. Não mesmo. Eu Questão acho de que escolha. merecia. Pra Que mim, merecia, baita mas independente goleiro. do clube que ele tá jogando. Então vocês acham que vai acabar indo o Cássio na terceira vaga de goleiro da seleção? Eu acho que ainda tá em aberto. O Tite mesmo admite que está em aberto, mas eu diria que tem 93% de chance de o Cássio. Essa vaga era para ser a vaga do Everton, goleiro que disputou a Olimpíada. Não. Por não ser. Eu acho que era o Diego Alves essa vaga. Mas podia ser. O Diego Alves também poucas vezes Era. chamado. Poderia ser pela qualidade o Fábio, Marcelo Groi, que ele fez uma Mas o Everton foi titular da Olimpíada. Não, mas era e a titular terceira do vaga, Micali. tudo bem, Ele era titular do Micali. Não, mas não ele era Ele do chegou a Tite. ser convocado. Mas o Everton Não, tinha sim. moral com o Tite. Tinha moral com o Tite. Tinha, mas ele foi muito mais convocado também porque em cima da hora e também porque joga com os pés e naquela correria da lesão do Fernando Praz. Mas nunca foi assim, é o cara do Tite. Se ele tivesse no Atlético Paranaense, ele teria muito O mais chance. Vanderlei ganhou por 1 ponto, né? Foi Cara, 88 a 87. E agora, antes do intervalo, dá uma claquete aí rápida. Você consegue rápido? Bota o Instagram do Lucas Moura na tela que eu quero que vocês analisem a escultura que ele fez. Lá que tá nevando muito, na Inglaterra e tal. E aí o Lucas É o Ricardinho Martins. posou do lado de um boneco de neve. Mas que acho que ele fez. o cabeçudinho, Parece né? uma mistura do Ricardinho Martins com o André Henning. Isso aí parece um dedão Não. sem osso, não? Não, acho que não seja O que indelicado. você com a acha que escultura. parece de verdade isso aí? Cara, Parece o André Carilli? Henning, parece o Carilli. Parece o Carilli? Não parece o... Não parece a Pra mim cabeça parece- do Carilli ali? Parece sim. Me lembra O um André picolé de Henning- carne. Eu acho que esse é um com o nude Ricardo gelado. Martins. É, o nude Nude gelado? gelado, eu acho que ele mandou, não é? Você que é bom de Londres também nos guias. London. London. André Henning tá lá mandando foto Então, ele tá e com o tal. grande Fred Caldeira, sempre, né? Sequinho. Isso aí é um hidrante, a base disso aí? Tá Não, feio cara, demais isso aí, eu né, acho que não, malandro? acho que é um Mas sai boneco- água, viu? Ah, sim. Por cima. Parece o André cabeça de Então, rolão. eu tô falando, é o André Henning com o Ricardo Martins, é isso aí. Meu Um Deus. hidrante. É um Olha, hidrante humano. Você Tá feio faz isso desses aí, aí Lucas. quando você tá em London? Nunca fiz esse... Eu não mexo com esse tipo de escultura. Não vai lá e Não, dá não. uma- Você Não cantou dou. London lá? Sim. Tá bonito, cara. Aliás, Uma versão o título Caetano do da livro RPM. RPM, né? Que horas que Eu a toquei gente com o vai Paulo essa cantar? música. É mesmo? Pô, Na sensacional. volta do Vamos intervalo. cantar? Vamos cantar. Maravilhoso, Mas antes eu preciso Grande Paulo avisar que Ricardo. mesmo viajando, o André Henning manda aqui no Zap. Lembrando que hoje tem no ar, Pô, às 10 da noite, com o Milton Mendes. baita entrevista, cara. Didi Dedé, E no- Mussum e Zacarias, seu mundo é de encanto e E magia. no próximo bloco vamos falar de Flamengo, de menino Neymar, de São Paulo. Você não sai daí porque tem muito assunto no De Placa. Se esses animais me deixarem seguir minimamente o roteiro. Até já. Pô, me ajuda Seja aí, cara. bem-vindo no ar com André Henning, hoje recebendo o professor Milton Mendes. Vamos lá ou não? Vou te dar o tom, ó. Vamos lá. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um presente do céu.
que Deus criou e jogou fora o pincel. Aê! Não, para de graça. Para de graça. Não, machuca. Pô, ele cantou bem, cara. Obrigado, viu, lindo? Afinado, pô. Obrigado, lindo. Eu gostei, bem, cara. Meu sonho sempre foi dar essa virada aí de cara. A hora que ela fez a curva da Boa Esperança, por muito pouco eu não fui. Você quase caiu, eu vi. Sobrepeso é um eufemismo pro baleísmo, né? Não, eu tô falando sério. Faz de novo. Faz a virada aí. Ó. Olha que dificuldade. The Voice Kids, vai. Pei. Gostou? Olha que dificuldade, velho. Melhor fazer no sentido horário, eu nunca sei qual é horário, anti-horário, mas falando sério aqui, não foi mal, não. Foi mal, não. Obrigado, cara. foi lindo. Eu fui de sacanagem. Obrigado. Você tá com inveja. Você tá ele com cantou inveja melhor que você que você. canta pessimamente. Mas é que esse rapaz vive no sertanejo universitário. Ele canta isso toda noite, Sim. tem essa vantagem. Inclusive, também, né? hoje tem Brilha Mix, hein? Brilha, amigo. Brilha Mix Você maravilhoso. já fez El Cabong em algum lugar? Não. Cara, deve ser demais fazer Vamos hoje? Brilha Mix ou Rodrigueira? Não dá, hoje eu vou brilhar em outro ambiente. Sabe quem vai? É a primeira vez. Sabe quem vai hoje pro Brilha Mix comigo? Pam, A Pam é parceira. Onde a Pam vai, eu vou do outro lado. Mentira, você gosta dela, pô. Você é amigo dela. É, você Pam, Vou te contar, Pam. Pam é mó style, tem uma tatu da hora no Eu braço. gosto do tema do esporte espetacular. Pam brilha muito. Tá Tá bom, feia então. coisa, hein? Bota porque aquele é vídeo maravilhoso aí, o tema. Renatinho, do Cicinho. Roda aí pra gente ver. Eu não entendi nada. Deixe seu recado. A pessoa com quem você quer falar vai ouvir gratuitamente e você só paga a ligação após o sinal. Você ligou para o Cicinho, mas no momento não vou poder atender. Você ligou para o Cicinho, deixe o recado que eu retorno pra você. O jogo da Champions do São Paulo realmente convocou uma coletiva pro Cicinho falar alguma novidade. Isso é pior que música do Eu só tô Djavan, achando que o São Paulo, a TV do São Paulo, deve ter contratado a nossa CGP aqui pra fazer esse vídeo. Deu pra entender nada, velho. Daqui eu não consegui reconhecer o cabeçudo ali, se era o Alex ou se era o Milton Neves. O velhinho São Paulo, né? O símbolo O do São Milton Paulo. Neves não precisa botar uma cabeça pra fazer o... É o cabeça do planeta, né? O tampa de vulcão, não. O Everaldo Marques também. Também não. É o Paulo Calçado. Calçade, né? Calçade é o filho do Milton Neves. Agora, inclusive, esse né? Cicinho... Não dá pra ter filho porque não... Esse Aí Cicinho é é aquele que Renato ficava... Jacobson, né? Com a Mara Alexandre, que gostava de um caneco, Eu vi uma entrevista... Vocês estão atrapalhando? A gente tá atrapalhando pra Vocês vocês? Eu tô sempre atrapalhando. A gente quer fazer um trabalho profissional, Exato, né, a gente garoto? tá querendo falar de quem que é o Prêmio Cicinho. ACF aí, ó. Exatamente. Aqui, ó. Vi uma entrevista do Cicinho uma vez que ele, uma certa oportunidade, né? Ele tomou 17 cervejas, Sim. 3 caipirinhas, 2 doses de uísque. Nossa, velho. E aí ele encontrou Jesus. Eu já tomei essa quantidade Guaraná, de Jesus. álcool e encontrei o capeta e dormi com ele. Certeza. E acordei um pouco até assustado. Dia Parecendo seguinte, nervoso, né? dia seguinte você olha e fala, mano, o que é isso? Mas Né? Deus eu não tinha visto Não, depois nem do... eu. É diferente, é um teaser interessante, tanto é que a gente tá comentando sobre ele, né? Mas vamos falar Você de já São dormiu Paulo com o agora? capeta, Maurão? Não, mas o capeta já dormiu comigo. Renatinho, quer botar alguma pergunta na tela aí pra gente? Olha lá. A CGP ajuda também a conduzir o programa. Ó. Diego Souza e Prato. Os dois foram 9 do São Paulo. Um ainda tenta ser. Falha do sistema do Dorival, Guipa, ou das peças? Não, cara, o Ninguém Lucas... convenceu, né? O Lucas Prato, ele não convenceu porque ele não fez o número de gols que o torcedor São Paulino imaginava. Mas ele rendia muito mais do que o Diego Souza em campo. Ele era voluntarioso, taticamente era um jogador importante. Tanto que a torcida do São Paulo, quando surgiu a notícia que ele poderia ser vendido, a torcida do São Paulo ficou assustada. Então, eu não coloco na mesma frase Diego Souza e Lucas Prato. Diego Souza é um meio-campista improvisado, que não é centroavante, e o Lucas Prato é um centroavante. E faz falta sim para o São Paulo, mesmo não tendo jogado a bola que
que jogou no Atlético Mineiro e no Vélez Sarsfield quando atuou com a camisa São Paulina. Mas é o jogador que faz falta. Hoje o São Paulo seria um outro time se tivesse Lucas Prato. Mesmo sem fazer tantos gols, o Prato é importante, né? É o que falou o Guipa. Não foi no São Paulo aquele que poderia ser. Até porque o São Paulo não tem sido o São Paulo nos últimos anos. São os piores anos do São Paulo. Ontem até no Mais 90 o César Filho, grande tricolor, grande conhecedor do futebol, apresentador da Record TV aqui, e falou isso, concorda. Não tem sido fácil, não seria. Se tivesse o Leônidas da Silva, o maior artilheiro da história do São Paulo, que é o Sérgio Chulapa, o Careca, o gênio, teria dificuldades. Agora, o Diego ainda tem outras dificuldades, que está chegando agora, não era embora o Dorival tenha pensado nele, mas pensado um pouquinho mais atrás, não para centroavante, não é o cara, e não vive um grande momento fisicamente, talvez até pressionado por essa possibilidade cada vez mais remota de eventualmente, no caso de lesão do Gabriel Jesus ou do Firmino, ele poder lutar para algum lugar, mas não está legal. Assim, é evidente que o São Paulo seria... Evidente não. Provavelmente seria melhor com o Prato, que ele pode fazer melhor essa função. Não dá nem para cobrar tanto do Diego Souza. E até pela compreensão, mesmo no auge da forma, o Diego Souza do Grêmio em 2007, o Palmeiras em 2008, o primeiro momento dele pelo esporte, ele é um cara, pela compreensão dele, que demora um pouquinho mais para pegar no ritmo. O fevereiro e março do Diego normalmente não são bons. E esse, como ele chegou... Então... Não, e pelo peso. O próprio Danilão, que é um jogador fantástico hoje no Corinthians, o Danilo também, parecido à compreensão, demora um pouquinho mais. E como ele não teve uma pré-temporada boa, ninguém teve, e ele era para jogar, quando ele era para estrear, ele já tinha 5 jogos, palavras do Dorival Júnior, começou a técnica de São Paulo. Quando o Diego chegou à sua 5ª partida, eles falaram, hoje era para ele estar jogando. Então tudo isso pesa e o resultado é esse, tem rendido pouco. Mas você acha que o Prato, por exemplo, não teve o mesmo sucesso no São Paulo do que nos outros times, por causa dele ou por causa do Dorival, do esquema? Não, um pouco dele, claro, começou com o Rogério, depois do Dorival, um pouco dele sim, mas também o momento geral do São Paulo não ajudava, tá? E aí não quero só dizer que é do Dorival ou do Rogério Ceni, tecnicamente não ajudava, e ele também não estava tão legal. Mas uma coisa que eu sempre gostei mais do Prato do que do Diego Souza, lembrando até que os dois podem jogar juntos eventualmente, é que o Prato se entrega mais do que o Diego Souza. E vale lembrar que o Lucas Prato não fez tantos gols, mas ele ajudava com passe, ele deu várias assistências para gol de São Paulo. Para mim, ele, o Cueva e o Hernanes foram os responsáveis aí pela permanência do São Paulo na Série A. Principalmente o Hernanes. Principalmente o Hernanes, com certeza. Mas o Prato, ele foi importante no São Paulo, sim. Eu fico até meio bravo quando a galera fala, o Lucas Prato não jogou bola no São Paulo. Ele jogou sim. Ele não fez os gols que a gente estava acostumado a ver ele fazendo, mas ele era muito importante ao São Paulo. Eu até estranhei quando ele saiu, porque eu vi uma entrevista dele um pouco antes da saída, dele dizendo que gostaria de ficar porque ele se sentia devendo ao São Paulo muito. alguma coisa. Ele queria dar um título para o São Paulo. Ele se cobra muito, isso é muito legal. Isso é muito legal. E você quer saber demais? Eu acho que os companheiros aí já falaram muito bem. O Guipa até milagrosamente, né? Para de ser assim, não, cara. Eu tô te elogiando. Certas verdades você não pode dizer na cara. Eu sou mais novo daqui, você tem que me valorizar. Mas eu falei que você falou bem. Mas milagrosamente. Grande porcaria. Ele morde a sopa, fazer um comentário mais... Você tá bonito, com um saco de feijão na cara. Tá ligado? Vai, vou tentar. Eu falei que era milagrosamente e ele me comprova, né? Vai. O que acontece? Com os dois. Vou além. Eu acho que quando houve aquela disputa, né, entre aspas, do Prato com o Fred no Atlético, a minha escolha teria sido o Prato. Sim. E olha que o Fred é muito mais técnico do que o Prato, foi muito mais jogador na história, no todo, Baita do que o Prato. O Prato, tecnicamente, nunca vai chegar perto do Fred. Mas... em termos de competição, de entrega, porque quando o esquema não ajudava, ou o time não tinha criação, o Prato, ele compensava a falta de alimento com outras coisas. Até dar carrinho lá com o lateral, ele ajudava na marcação, vinha buscar a bola. O Diego Souza tá nem aí. Ele fica lá esperando, filho. Se não vier... Não é que não tá nem aí. Não tá nem aí. Mas o Diego, cara, tem uma coisa... E é fundamental, a gente aprende como jornalista o que a gente tenta aprender como torcedor. Você consegue analisar melhor o jogador se um dia você torceu por ele. Então, evidentemente, eu torci de 2008 a 2010 muito pelo Diego Souza, que é bom jogador. Mas eu acho que o Diego sempre tem uma hora que ele vai chegar cara a cara, por exemplo, hipoteticamente, umas quartas de final de Libertadores de 2012 no Pacaembu, ele vai pegar a bola no meio campo, hipoteticamente, chegar na frente do Cássio, e nesses 7 segundos, eu achando, vendo o cara o Diego Souza, eu falei, ele vai perder o gol, não sei como, e perdeu. É isso. Enormes méritos do Cássio. Mas isso, é claro, hipoteticamente, isso não aconteceu.
Nem sonho, que ele quer provavelmente dizer que o Diego é pipoqueiro. Não é pipoqueiro, eu acho que... Pipoqueiro, Mauro. Não é isso. Você rodou pra falar o cara é pipoqueiro. Eu entendi, o pessoal se manifestando lá em cima também, você ouviu? Yes. Não é assim, não é pipoqueiro, mas eu acho que vai ter uma hora que ele não vai conseguir entregar aquilo que ele pode pelo potencial que tem. É mais ou menos Não, isso. acho que isso já acontece. Isso na carreira inteira dele, a gente... Então eu acho que falta você não vê muito ao programa. Ele nunca foi protagonista de um time. Ou eu faço o programa, eu assisto, não dá pra fazer as duas coisas. Ele nunca foi protagonista de um time. Nunca. No Grêmio em 2007, que foi vice-campeão da Libertadores, pra mim ele era o melhor do time. Eu acho que falta fome pra ele, embora não falte sede, né? Mas falta fome pra ele. Pro Prato ou pro Diego? Não, pro Diego. O Prato tem fome, tem muita você fome. Rapela ele sempre rapa o Prato, né? Sempre, ele é maravilhoso. Ele se entrega muito Prato. Ontem teve mais 90 rodadas, né? Alguém que tava, não? Não, eu tava na quarta. Eu tava assistindo. eu também tava assistindo. Eu tava dormindo. Depois do BBB. Eu tava... Evidentemente. Eu tava Aliás, Não dá pra mandar todo mundo pro paredão do BBB? Tá maravilhoso Olha esse aqui, ó, BBB. deixa eu falar, você que vai paredão por falta de assiduidade, mas deixa eu falar uma coisa. Aquele rapaz saiu mesmo, né? O bonito, a gente falou já muito sobre isso. Sim. Ele falou em outras palavras. Ele falou tchau, Brasil. Você viu que ele é desumilde? Ele segue 3 pessoas no Instagram só. Mas a ex-namorada dele já tem mais seguidor que ele. Eu vi. Aí ele falou que ele sofreu muito na vida, não sei se você se identifica, pequena peruca, que ele sofreu muito preconceito porque ele era lindo. Ele sofreu de lindo. Não falou isso, cara. Ele sofreu de lindofobia. Esse maluco O que é uma fazer brisa, com os tio. ex-BBBs neste país, cara? É o maior problema social que a gente Ele tem. sofria uma de brisa. lindofobia. E ele curtindo as fotos da ex, você viu? Curtiu? Meteu os like attack monstro na ex. mesmo? Nossa. Quando saiu do... Saiu da casa, só que a ex falou, não Sabe quero quem mais. que é o rei do like attack? Olha aqui, ó. Eu tô ligado, Isso, Rodrigo Rodrigues. chora Eu pro sei. like attack. Eu ia dizendo... Coração. Eu entro no perfil de mulher bonita, tá lá, RR_TV, curtiu. Eu ia dizendo... Ele não gosta que queima o filme dele, né? Não, eu tô tentando só chamar Like o Rogério Attacker. Ceni aqui no programa. Ele sabe que é verdade. Rogério Eu teve não sei ontem. do que eles estão falando. Deixa eu te falar uma cara. coisa. Por que hoje, depois de velho, você quer fazer o apresentador agora? Tá fazendo a louca? Sua louca? Olha que coisa boa da Globo. Miga O Tá no sua Ar. louca. Muito bom, O Tá no Ar é absolutamente genial. Pra mim, consegue ser melhor que o TV Pirata. E eles fizeram o Tindercats. Ô, Ombudsman, deixa eu Não, só chamar uma coisa, aqui. cara. O Tindercats, dá uma olhada depois da edição de É o negócio do Tinder, de com o rabiscar? Tindercats, É animal. meu, Eles são muito bons. Eles são geniais. Você já errou no Valdinei, Tinder? Melen, vocês são demais. Nunca tive Ontem aplicativo. teve mais 90 rodada. E antes do mais 90 rodada, teve Fortaleza e Iguatu. Fortaleza ganhou por 2-0. E o Rogério Ceni falou ao vivo no mais 90 Falou com rodada. ela, E falou sobre São Paulo também. Vamos resgatar isso aí. Eu primeiro torço para que o Dorival consiga uma série de resultados. Eu acho que ele tem jogos para isso, né? Mas eu torço muito para que ele consiga permanecer. Hoje talvez o Raí estando lá, o Ricardo Rocha estando lá, o próprio Lugano, que não é talvez a área que ele mais atue, né? Mas eu acho que pode dar uma estabilidade maior, uma confiança maior para o treinador. Mas eu acho que São Paulo vai se recuperar sim, tem elenco e eu acho que os jogos são propícios para que haja essa confiança e que chegue no clássico contra o Palmeiras, que é daqui acho que 3, 4, 5 jogos, eu não sei exatamente, mas que eu acho que aí vai ser um grande teste, né, para o São Paulo. Adquirir confiança nesses jogos contra equipes menores, para quando chegar o clássico contra o Palmeiras, estar firme, estar bem concentrado e conseguir uma vitória, uma primeira vitória em clássico. Coitado do Rogério, ele tá lá no Nordeste, técnico do Fortaleza, ainda tem que ficar falando do momento do São Paulo. né, cara? Não tem É o jeito. maior tem ídolo jeito. do São Paulo, não Claro. tem jeito. São Paulo que pode poupar jogador para a próxima partida do fim de semana, viu? O Dorival Júnior não descarta essa possibilidade. Até porque o jogo contra o Palmeiras é na próxima quinta-feira. Porque nesse jogo agora da Copa do Brasil, ele poupou o torcedor, né? Deixando o Nenê e o Diego no banco. Que corneta. Deixa eu só... Semana, você foi bem nessa, moleque. É que se é o peruca que fala isso, o Rodrigo Rodrigues fica louco. Eu nem ouvi o que vocês falaram. Então, Você não presta atenção no que eu e ele presta fala. Só o Mauro Betti, você presta Eu atenção. tô na velha guarda aqui no VEC hoje, eu tô então fica focado com ele, fica de Vambora, costas aí, vambora. vou ficar aqui, ó. Maurão, Tô ouvindo. Não quero mais brincar disso aí. Procurando os olhinhos. Ô, mas aí vocês apaixonados. estão na frente do Mauro no enquadramento, cara. Melhor até. Eu já entendo nada de televisão. Mauro, olha só. Quem entende? Você acha que o Rogério Tá teve na mais asa, hein, dificuldade oficialmente do que o Dorival tem no momento? Quando era técnico? Quando o Era Rogério mais assumiu. difícil, foi mais difícil pro Rogério do que tem sido pro Dorival? A boa questão, cara, porque assim, o Rogério pegou um clube que estava sendo reestruturado, ele estava estreando na carreira, que tem todo o peso do mito e tal.
E aí esse elenco foi sendo depredado, Legal, dá passou pra na dizer frente assim, da câmera agora, depauperado, parabéns. foi o elenco despedaçado, foi melhorado já na mão do Dorival, chegou o Hernanes, principalmente a chegada do Hernanes, e agora já mudou, se é o Hernanes, se é o Prato, e nesse caso não tinha o que fazer a diretoria de São Paulo, não tinha como segurar o Hernanes e o Prato. Eu acho que o Dorival Júnior teve, tenho certeza, o Dorival Júnior teve mais condições de fazer um trabalho melhor que o Rogério, até porque tem mais tempo de, se não tem o respaldo, anteparo, o escudo do Rogério, tem mais tempo de carreira. Então, acho que as condições ofertadas ao Dorival Júnior foram melhores que as do Rogério. Os números, só uma coisa bem rápida em relação a isso, os números do Rogério não eram bons, mas o que fizeram com o Rogério foi uma sacanagem. Eu lembro do jogo São Paulo, Dorival, eu lembro do jogo, Rodrigo, São Paulo e Santos. São Paulo fez a melhor partida de 2017, o Rogério era o técnico. Ganhou lá na Vila Belmiro. Ganhou na Vila Belmiro e o time de São Paulo estava com o David Neres em campo, com o Luiz Araújo e com o volante, o Thiago Mendes. Que entrou muito bem. Exato, o Thiago Mendes, com os 3 jogadores. 2 semanas depois, o São Paulo vendeu os 3 jogadores. Pois é. Rogério, você não tinha peça. O Rogério Foi falou despedaçado, né? sobre isso também no Mais 90 rodada ontem. Vamos recuperar. Fala, Ceni. Eu acho que foi a escolha certa, o lugar certo. A melhor casa que eu poderia ir era o São Paulo, que era a minha casa, no momento errado. Eu acho que é um momento que o clube não tinha dinheiro. Hoje você vê que o São Paulo hoje contratou Nenê, contratou Diego Souza, não lembro exatamente todos, né? Mas depois que eu saí, só contratações vieram. A única venda foi do Prato. Eu só gostaria de poder ter tido os mesmos velocistas. Futebol sem velocidade não tem jeito. Futebol, você pode ter um grande time, toque de bola, posse de bola. Se você não tiver os velocistas, você vê o São Paulo, tem o Nenê é um habilidosíssimo, ótimo jogador. Cueva, excelente, excepcional jogador. Diego Souza, um ótimo jogador. Depois de vendido todos esses jogadores e feito quase 180 milhões de reais nos 6 meses que eu estive lá, o São Paulo contratou muita gente, né? Desde a Arboleda e tantos outros jogadores que vieram pro São Paulo, além de Diego Souza, de coisa. A chegada do Hernanes, que eu pedi em janeiro, e liguei e falei com ele em janeiro. E não foi possível naquele momento, mas uma semana depois que eu saí, infelizmente, foi possível. Então, uma semana depois. Foi a declaração, eu não vi todas as declarações do Rogério, evidente, mas foi a que ele tocou mais profundamente no assunto. E ali citando, fazendo referência inclusive ao time atual. Sim. Que uma outra coisa que a gente debate muito aqui, que é a presença de 3 jogadores técnicos, mas que lentos, não gostam muito de correr, não são jogadores velozes. E ele falando também da direção que não foi muito parceira, né? Agora, o Rogério é muito inteligente. Muito inteligente. Mesmo. Muito. Tanto que, quando ele entrou nessa... Não vou falar furada, né? Porque ele falou que foi o momento certo. Mas quando ele entrou nesse projeto, ele sabia tão bem onde ele estava pisando, inclusive do processo eleitoral, que ele estipulou uma multa de 5 milhões de picanhas. Era o projeto Elma. É uma roubada. Então, mas não é uma roubada, porque ele botou a multa dele lá em cima, que não é uma multa comum, principalmente hoje em dia. Menos ainda feita pelo próprio diretor, o advogado de São Paulo, que também fez o contrato do Rogério. Hoje em dia o padrão é o seguinte, 2 salários e vai embora. Sim. Por que você acha que ele botou 5 milhões de picanha? Porque ele sabia que ia rodar. Ele sabia, ele sabia que ele estava ali também, e principalmente por causa da eleição. Ele sabia que os caras não falavam a mesma língua que ele. Ele sabia que a primeira coisa que ia acontecer era a queda dele, porque é uma característica dessa gestão do São Paulo, é entregar a cabeça do ídolo. Então, assim, ele sabia, como a gente está falando aqui, sabia de tudo. Só que o que ele fez? Ele falou, bom, tudo bem, os caras vão me usar, eu vou acreditar no meu trabalho, eu acredito no meu trabalho, no que eu acho que ele está certo, acreditar nele, mas se os caras me fritarem, como aconteceu, beleza, eu saio com o bolso cheio. Tanto que muito torcedor do São Paulo e até diretor insinuou o seguinte, não, se ele é São Paulino mesmo, abre mão dessa multa. Abre mão, Tá querendo me enganar? Não pode ser mesmo. Então, assim, não pode ser mesmo. Que a diretoria foi cruel com ele, foi. Mas que ele já sabia de que tudo isso podia acontecer. Sim. Ele faz parte do jogo, cara. Sim. E a diretoria foi tão, digamos, entre aspas ou sem aspas, incompetente, porque o time vinha mal. Perdeu para o Flamengo, foi o jogo da queda, e depois tinha o jogo contra o Santos, 2-0 na Ilha do Urubu, na Ilha do Urubu. Aí teve o jogo seguinte, que o São Paulo perdeu para o Santos, então dirigido pelo Pintado. E se tivesse continuado o Rogério, e provavelmente perderia para aquele Santos na Vila Belmiro como perdeu, o Rogério não teria direito à multa pelo aproveitamento inferior a 50%.
Quer dizer, se era para fazer, digamos, se era para derrubar, então esperasse para você não pagar os 5 milhões. Quer dizer, então até isso, pensando lamentavelmente só monetariamente, pensando da maneira mais pragmática, mas o diretor tem que pensar dessa maneira, nem isso souberam fazer. Um pouco do que aconteceu com o Flamengo, com o Rueda, que esperavam que ele tomasse a decisão para... Que já estava tomada. Exatamente, por causa do prazo. Agora, sabe o que acontece? O dinheiro não é deles, né? O dinheiro não é deles, então joga o dinheiro fora, que não sabe... Ah, não, agora tem que vender mais 3 craques que vieram da base. Claro, rasga dinheiro a todo momento, aí realmente... Não tem que dar satisfação, né? Nada, vai, joga aí. Muito bem, olha, para dar uma moral pro Ceni, domingo, 7 horas da noite, tem Fortaleza e Ceará, cara. Jogão. Nossa, que jogaço, cara. Jogão. E a Um dos rivalidade maiores clássicos também, a gente falou outro dia aqui de clássico grande e tal. Esse é gigante também. E gigante somente de público, né? Um dos maiores, praticamente sempre, desde o Castelão, o estádio, né? E mesmo com reforma para a Copa do Mundo e tal, é um dos maiores médias de público do Brasil. É um negócio impressionante. Incrível. Claquete, por favor. Essa função, ao menos, você desempenha razoavelmente bem aqui no programa. Mas o áudio não bate, ele não consegue acertar com Não, quer ver de novo? É teu delay de televisão. Não, porque o cogumelo causa esse efeito, né, de atraso. Retardamento total, né? Segue o cara fica mais devagar. Segue o jogo. Né? O que é natural. Era bem natural. O cogumelo, inclusive, também é natural. Literalmente natural. Vamos falar do menino Ney. Olha a foto que apareceu nas redes sociais do Neymar. Ó, que maravilha, mano. Mas olha só. Ela não tá sentada na perna machucada dele? Mas é o pé, Sim, é o pé, né? Não tem nada a ver. Dedinho, né? Ah, mas toma cuidado, pano de copo e velho. tal. Mas ela é magrinha, né, moleque? Mas aí é o caso, acho que mais do canguru perneta, né? Eu não sei. Tô supondo aqui... Você machucado, contundido, deixaria uma atriz da Globo, assim, sentar no seu colo? Agora, o que é legal... Eu não deixaria ela sair. Peraí, Tereza, tá ouvindo aí? Não. Vou perguntar de novo, vou te dar uma segunda chance. Você tá machucado. Porque você realmente tá, porque você vive na fisioterapia. Eu vi o vídeo do Caio Ribeiro no Instagram, ele te zoando lá. Você tá machucado. Na cadeira de roda ali e tal. Tem uma partida importante, uma competição importante dali a 3 meses. Veio uma atriz global, famosa, bonita, linda, Paola de Oliveira. Paola de Oliveira. Pensei na mesma, cara. Impressionante, né, velho? Posso sentar no seu colo, Alê? Eu não deixo nem ela sair de casa. Perto de mim não chega. Perto de mim é só encrencona. Maravilha. Não deixa. E se a encrenca quiser sentar no seu colo? Não, a encrenca tem liberdade poética, né? Chega. Você é comentarista esportivo. Ai, meu Deus. Só o Flamengo tem uma... Olha, o diretor que quer falar e ele manda a Tereza que é falar. importante, até bonito, o amor, além do amor estar no ar, né? Pode botar a imagem de novo, é um Insta Stories, né? Disso aí do Neymar. Eu gostei da pronúncia. É bacana o seguinte, pode tirar a nossa imagem feia do ar, o bacana é o texto, o astral do Neymar. Agora analisa de texto de Insta Stories. Levando a gata para dar uma volta no meu novo poçante, isso que acho que é mais importante. Quer dizer, ele tá ainda nem operou, que é sábado, popularmente conhecido como amanhã. Lá em Belo Horizonte. Então, cara, legal, pô, mais pra cima. Tá feliz, né? Claro, é legal, tá onde ele tá em Mangaratiba, com quem tá no colo dele e tal, mas, cara, isso é mais importante no momento. Isso aqui eu falei aqui que até o Rodrigo estava me perguntando, que no momento em que estava aquela indefinição, que vai fazer, que não vai, que gravidade é a lesão, que ele tinha sentido um pouquinho. No dia seguinte, ele já falou, eu vou voltar melhor. É isso. Eu já estou na pegada da recuperação. A indefinição é péssimo, né, cara? Em todos os sentidos. É isso. Ó, claro. Indefinição em relacionamento também é péssimo. Quando você ficar naquela fase final de casamento, tá ligado? Como é que é? Ler... É muito duro. Sério? Muito duro. Vocês têm o hábito de ler jornal francês? Sim. O Le Parisien, por exemplo? Eu pego a minha baguette. Põe debaixo do braço. Exatamente. Como faz francês. Le Pain avec Berre? Um champanhe. Le Pain avec Berre? Berre. É? Classe Berre. Isso aí quando o bicho... Le Pain au chocolat? Chocolat, vou dar chocolate. Olha o James Brown aí. Falando de chocolate, ó. Deu no Le Parisien o seguinte. O jornal francês pergunta, a gente está roubando do Le Parisien a pergunta para enquete. Chupando mesmo. Eles falaram lá, fizeram uma retrospectiva do Neymar nesses tempos de PSG, etc e tal, papapá. E no final da reportagem perguntaram, Neymar é muito grande
pro PSG de placa sim, de placa não, Guipa? Sim, muito grande. O time do Paris Saint-Germain é um time pequeno com dinheiro. E, inclusive, os torcedores demonstram em atitude que a equipe do Paris Saint-Germain é uma equipe pequena para o Neymar. O Neymar vai, faz 4 gols numa partida, dá 2 assistências e a torcida vaia o jogador. Para mim, o Neymar é maior do que o Paris Saint-Germain e merece um clube maior do que o Paris Saint-Germain para a continuação da sua carreira. O que deu na